Olá, boa tarde. É com imensa satisfação que o Programa de Educação Tutorial, por meio do Grupo PET Políticas Públicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba, recebe a todos e a todas para a 14ª Semana de Políticas Públicas, com o tema Ética e Justiça Social, Brasil e as Desigualdades no Pós-Pandemia. Sobre o PET, trata-se de um programa de educação tutorial desenvolvido por grupos de estudantes com tutoria de docentes, organizados a partir de formações em nível de graduação nas instituições de ensino superior do país, orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e também da educação tutorial. Nesse sentido, o PET em Políticas Públicas é um grupo de aprendizagem, parte do Programa de Educação Tutorial do MEC, atuante na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que propicia a seus membros condições para a realização de atividades extracurriculares com vistas ao enriquecimento de sua formação como estudante e como cidadão. Criado em 9 de dezembro de 2010, o PET Políticas Públicas visa fomentar a pesquisa e o debate sobre questões relacionadas às políticas públicas, com consequente construção de conhecimento sobre o tema entre os alunos participantes e com a contextualização por meio da realização de ações de ensino e extensão, tanto para a comunidade acadêmica quanto para a comunidade externa, como é o caso específico deste evento, ou seja, desta 14ª edição da Semana de Políticas Públicas. Esta 14ª edição, pessoal, carinhosamente organizada pelas integrantes do grupo PET Políticas Públicas, a Samara Melissa, a Isabelle Galdino, a Catarina Tecchio, a Thaís Muraro e a Letícia Camargo, tem como objetivo promover discussões sobre as temáticas ética e justiça social no contexto da pandemia do novo coronavírus e na sociedade pós-pandêmica, bem como discutir sobre as políticas públicas elaboradas em resposta à crise e também sobre os princípios éticos nos quais essas e outras respostas se fundamentam. Este evento é, então, um convite para repensarmos a atuação do Estado, do governo e do mercado, para além da lógica preponderantemente capitalista, procurando soluções para que as desigualdades em seu território sejam mitigadas pelo efetivo exercício dos direitos à vida e a tudo mais da garanta. Como vimos no painel de ontem, este evento está dividido em dois painéis, sendo este último tratado nesta data, intitulado Comunicação, Impactos na Ética Pública e na Democracia. Ou mesmo, de uma maneira mais pontual, Comunicação Estatal na Pandemia, Impactos na Ética Pública e na Democracia. Esses são os temas do nosso painel de hoje. Bom, como painelistas, na data de hoje, temos os seguintes palestrantes, que nos brindarão com seus conhecimentos e experiências acerca da temática. Teremos a professora Edna Miola, a professora Andressa Buturi Quines e o professor Lino Trevisan. O tempo de fala de cada palestrante será de até 30 minutos, sendo que durante todo o evento, os ouvintes poderão enviar perguntas via comentários ou mesmo lá no chat do YouTube. Essas perguntas, esses comentários serão selecionados pela equipe de retaguarda e disponibilizados para 2 blocos de perguntas e respostas que faremos ao final do nosso evento. Lembramos ao público que está nos assistindo que para a emissão do certificado de participação, muito importante, pessoal, porque ontem alguns colegas acabaram acessando a plataforma, mas não fazendo a inscrição, certo? O que demandou uma conciliação manual para que fizéssemos a inscrição de cada um depois para a certificação. Pedimos o seguinte, certo? Que para a emissão do certificado estará aberta a inscrição na plataforma I23, a partir das 16 horas. Assim, começamos agora, a partir ali da metade do segundo palestrante, já vamos disponibilizar um rodapé aqui na transmissão, e ao mesmo tempo a equipe de retaguarda vai disponibilizar o link lá no chat do YouTube. Por favor, acessem, façam a sua inscrição, o que facilitará em muito a organização para enviar-lhes o certificado logo na sequência, de forma automática, certo? Sem demora. Pedimos a colaboração nesse sentido. Bem,
Após as exposições dos nossos palestrantes, teremos, então, como já dito, um profícuo momento de interação acerca das perguntas e respostas enviadas. Dessa forma, pessoal, para dar início ao nosso painel, comunicação estatal em época de pandemia, impactos na ética pública e na democracia, convidamos a professora Edna Miola para fazer uso da palavra. A professora Edna é doutora em comunicação social pela UFMG, é mestre em comunicação e cultura contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia e bacharel em comunicação social, publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua na Universidade Tecnológica Federal do Paraná no curso de comunicação organizacional e nossa parceira lá no programa de mestrado e doutorado em planejamento e governança pública. A professora Edna é também líder do grupo de pesquisa Discurso, Comunicação e Democracia. É também pesquisadora do grupo de pesquisa em Política e Novas Tecnologias, o PONTE, aqui na UTF-PR, e também do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia digital, no caso. Seus interesses de pesquisa, como ela sempre coloca para nós e para os seus alunos e orientandos, abrangem as áreas de comunicação e política, comunicação governamental, governança pública e governança digital, governança e democracia digital. Professora Edna, por favor, apresentada as suas contribuições, reitero os nossos agradecimentos, nossa grande parceira lá do programa de mestrado e doutorado em planejamento e governança pública. Com a palavra, professora Edna. Boa tarde, eu que agradeço, professor Antônio. Quero agradecer muito ao convite do PET, parabenizar pela iniciativa permanente de atuar sempre e movimentar a universidade em torno de temas extremamente importantes, propiciar para os estudantes uma experiência muito rica e vasta e diversa em vários aspectos, não apenas em formação acadêmica, mas também em vivências e produção de soluções, ou pensar soluções para a sociedade, para problemas que nos afligem, né? E eu fico muito feliz de ter sido convidada para mais esse evento. Eu participei da Semana de Políticas Públicas do PET há 2 ou 3 anos, não me lembro exatamente, e venho desde então acompanhando muito de perto o que o PET tem feito, e eu acho que uma das atividades mais interessantes que o PET tem feito tem sido exatamente na pandemia, porque a gente viu desde o início da suspensão das aulas presenciais, o PET sempre promovendo atividades, palestras, encontros, debates, inclusive preocupado com a própria saúde da comunidade universitária nessa situação, né? Então, agradeço e parabenizo muito todos os integrantes, especialmente a comissão organizadora da Semana de Políticas Públicas. Agradeço também ao professor Antônio pela apresentação e sempre o apoio muito próximo, desde antes de eu fazer parte, inclusive, do PGP, e também cumprimento os meus colegas de mesa, o professor Lino e a professora Andressa. É um prazer também compartilhar com vocês algumas ideias sobre esse tema. Eu gostaria de pedir para colocar a minha apresentação. Obrigada, pessoal. Eu resolvi discutir com vocês um pouco sobre comunicação pública, que é exatamente a ênfase das minhas pesquisas, tentando, embora o título seja longo, eu vou tentar falar pouco, ou pelo menos ficar dentro do tempo que é preciso, né? Mas a ideia é que eu fale um pouquinho com vocês sobre funções, definições e princípios relacionados à ideia de comunicação pública, especialmente aplicados ao contexto de crise na saúde. Eu já vou falar para vocês que contexto é esse que eu vou falar, que tem, sim, uma relação com a situação que a gente está vivenciando, mas tem a ver mais com uma pesquisa que eu fiz há 3 anos e que está aí ainda por ser publicada, mas eu vou apresentar alguns resultados para vocês disso. Antes disso, eu gostaria, na verdade, de... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui a apresentação. Pronto. Bom... Para mim é muito óbvio porque falar de comunicação pública é importante, né? Afinal, é isso que eu faço há 15 anos. Mas para vocês, para quem está nos ouvindo e para quem não é dessa área, é sempre importante pensar
por que seria relevante pensar em comunicação pública, especialmente quando comunicação, por muitas vezes, por empresas e mesmo por governos e pela sociedade, às vezes é vista como um luxo, como algo que, às vezes, desperdiça dinheiro, e a minha próxima tela vai mostrar que essa é uma preocupação bem válida, né? Eu peguei hoje de manhã essa informação do site da Transparência, do portal da Transparência do Governo Federal, e eu coloquei aqui só para a gente ter um comparativo dos valores orçados para a comunicação em comparação com os valores orçados para o saneamento entre os anos de 2014 e os anos de 2020. É meio escandaloso esse gráfico. Na verdade, talvez seria até mais interessante comparar com os gastos em saúde, que seria o tema do nosso debate, só que os gastos, obviamente, em saúde são muito maiores, e aí o gasto que aparece no gráfico de comunicação não é perceptível. Mas se a gente comparar com os gastos que são orçados para a área de saneamento, por exemplo, que está diretamente associada à área de saúde, a gente vai ver que a comunicação, na maior parte do tempo, desde 2014 para cá, ela recebeu mais investimentos do que a própria área de saneamento. E deixando de lado as particularidades da área de saneamento, obviamente, né? Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção aqui é que, no mínimo, a gente precisa pensar a comunicação pública porque muito dinheiro é investido nessa área. Então, a gente se pergunta que tipo de comunicação deveria ser aquela privilegiada pelos governos e pelos entes públicos, e que tipo de comunicação a gente quer pensando no interesse público, né? Então, para a gente falar um pouquinho, bem brevemente, de algumas funções meio gerais e bastante limitadas do que eu posso elencar de comunicação, sobre as funções da comunicação pública, mas nesse momento a gente pode pensar, por exemplo, que ela é uma necessidade administrativa. Quando a gente pensa na articulação, por exemplo, do governo federal com os demais entes da federação, os governos estaduais e todas as organizações que atuam, por exemplo, na gestão da saúde, a gente percebe que é uma necessidade comunicar e comunicar adequadamente quais são as políticas e quais são as diretrizes que devem ser seguidas, por exemplo, para lidar com a situação de crise de saúde pública, né? Mas, indo para a área da comunicação organizacional, obviamente, a gente defende lá que toda organização é um ente que se constitui essencialmente a partir da comunicação, né? Então, além de uma necessidade administrativa, a gente também pode pensar que a comunicação pública, daí já falando de uma forma mais macro, ela contribui para o ordenamento social. A gente pode pensar e verificar exatamente nessas circunstâncias que a gente está vivendo, como é importante que o Estado promova certas mensagens e certos valores e certas informações que são necessárias para garantir a segurança das pessoas, para garantir o bem-estar das pessoas, para garantir que haja um ambiente minimamente saudável para que haja o que vai para o próximo tópico aí, que é o desenvolvimento social, né? Então, a gente pode pensar também na comunicação pública como um elemento que é crucial para contribuir com o desenvolvimento da sociedade. E, além disso, tem também aqui na minha breve lista que a comunicação também é um requisito mínimo, fundamental, para garantir a legitimidade dos sistemas representativos. Se eu penso que estamos... E esse é o nosso objetivo, né? Viver numa sociedade democrática, a gente está falando de uma sociedade democrática baseada num sistema de representação que tenta garantir que todos tenham voz a partir dos seus representantes e a partir de circunstâncias nas quais o público e a sociedade como um todo e os cidadãos possam emitir as suas opiniões, manifestar as suas vontades, para que essas vontades, para que essas demandas, elas se convertam em decisão política a partir dessas relações comunicativas, e que dentro da esfera de decisão, também as decisões sejam tomadas tendo em vista exatamente essa alimentação que acontece da sociedade em direção ao centro do poder político, e que, se não houver essas relações
relações comunicativas, o que existe são governos que não são baseados numa representação legítima. Eu vou discutir um pouco mais disso quando eu falar de um modelo de comunicação pública, que é o que eu normalmente trabalho nas minhas pesquisas, nas minhas disciplinas, nas aulas que eu dou a respeito desse tema. Então, a minha proposta é entender a comunicação pública a partir de uma perspectiva necessariamente democrática. A gente pode discutir como que a gente vê experiências e situações nas quais os governos se comunicam e nem sempre a gente percebe isso necessariamente como algo de interesse público. Vocês vão ver, e não é uma experiência, definitivamente não é novo para ninguém, ver governantes utilizando emissoras de TV educativa para fazer propaganda, ou para ver o governo investindo daqueles recursos que a gente vê lá naquele gráfico sobre o orçamento para a comunicação, investindo uma parcela enorme para fazer campanhas que defendem o próprio governo, ou então promovem ao ponto de vista, ou a política que o governo está propondo, não necessariamente promovendo todas as informações relacionadas às consequências daquelas políticas, e nem sempre abrindo espaço a partir dos canais de comunicação para que as pessoas opinem a respeito dessas propostas. Então, nesse meu modelo que eu utilizo para tentar entender esse sistema de comunicação pública, eu tento dividir essas iniciativas entre aquela dimensão que é claramente uma dimensão democrática, que é essa que a gente vê à esquerda do gráfico, na qual a gente vê iniciativas de comunicação que promovem a transparência e a accountability, que promovem a participação política e que contribuem para a entrega de serviços públicos. No outro campo, a gente tem uma dimensão estratégica. Quando eu chamo de dimensão estratégica aqui, eu não estou necessariamente ignorando que transparência, participação, prestação de serviços tem também uma possibilidade de ser entendida como estratégicas. Na verdade, essa minha classificação tem a ver, inclusive, com uma perspectiva da comunicação, que é sobre a comunicação, as ações, a ação comunicativa e a ação estratégica. Isso aqui vem lá do Jürgen Habermas, e eu acho que não dá tempo de eu discutir isso com vocês. Mas peço licença para usar esse termo estratégico um pouco mais restrito aqui ao tipo de estratégia essencialmente ligada às políticas de imagem. E eu já me debrucei sobre esse modelo que eu discuti já com colegas do grupo, inclusive a minha colega Andressa e outros colegas do grupo de pesquisa do Discord e do Ponte, e eu já discuti sobre como é que a gente pode entender, por exemplo, a imagem institucional. Ao longo desse tempo, minha perspectiva negativa a respeito de imagem institucional foi um pouco desafiada, e eu posso até discutir melhor isso, não necessariamente como uma comunicação institucional, como algo antidemocrático. Mas vocês vão ver nos resultados da minha pesquisa que ela pode sim ser colocada junto com as políticas de imagem, aquelas políticas de imagem que são necessariamente ruins, que são necessariamente negativas, que são antirrepublicanas, que é a personalização e a partidarização. E aí, quando eu falei para vocês, por exemplo, de um governador usando a TV educativa para atacar os seus adversários políticos, claramente a gente está falando de partidarização e está falando de personalização. Mais ênfase ainda a gente tem nessas iniciativas, por exemplo, de promover políticas com nome de políticos, ou a mãe do PAC, o pai do plano econômico, ou as inaugurações, ou todas esse uso da máquina de comunicação para promover não a informação das pessoas, não promover a transparência dos processos, não promover a prestação de contas e a responsabilização dos atores políticos, muito menos promover a participação política, estritamente falando de promover atores que têm claramente interesse eleitoral, ou seja, vamos construir a imagem do ministro tal, porque daqui a pouco ele vai ser candidato a presidente. Ou então, a gente vê isso até mesmo em âmbitos mais elementares da política local, na qual os vereadores prestam
prestam serviço à comunidade, apadrinham um projeto social, vão lá e conseguem uma verba da prefeitura para promover o projeto e se tornam os padrinhos dessas iniciativas, né? Então, assim, a gente tem experiências muito claras desses exemplos, principalmente dessa dimensão estratégica da comunicação nas políticas de imagem. Na verdade, quando a gente fala de radiodifusão pública no Brasil, de rádio e TV especialmente, né, radiodifusão, a gente vai ver que a própria criação dos sistemas de comunicação de radiodifusão no país, ele vem acompanhado dessas iniciativas já de instrumentalização. Eu estou falando lá do Getúlio Vargas e a criação da Rádio Nacional e da Voz do Brasil e de todas aquelas coisas que nos acompanham desde o século passado aqui no país, né? Eu vou passar para a próxima, para o meu caso, é que eu tenho feito pesquisas nessa área, utilizando esse modelo de interpretação de comunicação pública, para tentar entender em que medida essa comunicação estratégica se sobrepõe à comunicação de natureza democrática e como é que as pessoas, como é que os cidadãos recebem e lidam com essas estratégias. E aí, uma das questões que eu me coloco e que coloco para os meus orientandos e que com os grupos de pesquisa a gente tem trabalhado com isso, é em que medida os diferentes órgãos públicos usam a comunicação, como é que se difere a comunicação do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, por exemplo, do Ministério de Infraestrutura, de infraestrutura. Quando a gente vê Ministério da Saúde, Ministério da Educação, a gente vê ministérios que claramente dependem da comunicação para ter, inclusive, resultados melhores nas suas políticas. Então, o Ministério da Saúde, para promover a saúde, precisa de campanhas de saúde pública. O Ministério da Educação, para garantir a participação no Enem, para informar os professores sobre toda a estrutura que o MEC disponibiliza, por exemplo, para a formação de professores, para material didático, tudo isso precisa de comunicação para chegar até o público. Mas quando eu falo, por exemplo, do Ministério de Infraestrutura, eu não necessariamente enxergo muito claro uma função para a comunicação, afinal, o que eu preciso, sei lá, é construção de estrada, melhoria dos portos. Por que um ministério como esse precisa de comunicação? E aí eu vou lá tentar investigar isso a partir de redes sociais, né? E aí, o caso que eu trouxe para vocês é especificamente da saúde, não por acaso, essa é uma pesquisa que eu fiz em 2016 e desde então venho trabalhando com os resultados e os resultados que eu vou mostrar para vocês, na verdade, eles não foram publicados ainda, eles estão em avaliação, mas eu tenho um artigo junto com o professor Jamil Marques, que foi publicado na revista da Fiocruz, a Recis. Então, se vocês quiserem ver como é que é o desenho dessa pesquisa e alguns resultados, não exatamente os que eu estou mostrando aqui, mas alguns deles estão lá. Então, assim, tentando entender a comunicação pública no âmbito dos ministérios e nas redes sociais, que também é outro dos temas com o qual eu trabalho, a gente foi lá ver como é que o Ministério da Saúde promoveu campanhas relacionadas ao Aedes aegypti em 2016. Para quem não se lembra disso, 2016, no início do ano, janeiro, fevereiro, foi o pico de Zika, enfim, doença da Zika, que foi associado naquele momento a casos de microcefalia congênita e algumas questões que fez com que isso se tornasse uma pauta bem importante, inclusive no jornal e nas discussões públicas. E aí a gente foi lá no Ministério da Saúde, no Facebook, e tentou investigar como é que o Ministério da Saúde se comunicou sobre o Aedes aegypti, que, claro, não se restringe à doença da Zika, e, na verdade, essas campanhas de prevenção da dengue, por exemplo, elas têm décadas de investimentos do Ministério da Saúde. Mas é interessante porque a gente vai lá para o Facebook e vai perguntar como é que essa comunicação democrática acontece, que, nesse caso, seria uma comunicação das políticas e saúde, e como é que a comunicação estratégica ou essas políticas de imagem também aparecem nesses conteúdos. E aí a gente vai se perguntar
como é que as pessoas reagem a esses conteúdos. E é isso que nos permite avaliar como que as pessoas recebem essa comunicação estratégica e como é que a comunicação estratégica, nesse sentido das políticas de imagem, pode prejudicar diretamente a realização das políticas públicas, por exemplo, na área de saúde. Bom, os posts que o Ministério publicava lá sobre esse tema, a gente classificou em alguns temas específicos mais pertinentes para a área da saúde. Por exemplo, os boletins informativos que são publicados periodicamente com dados a respeito de indicadores de saúde pública, no caso especificamente da dengue. Hoje em dia, o Ministério publica, desde o início do ano, né, já publica os boletins informativos específicos sobre coronavírus. Publicações sobre prevenção, formas de prevenção e estímulos para que as pessoas adotassem comportamentos de prevenção. Claro, prevenção da proliferação do mosquito Aedes aegypti, tá? Lembrando que esse é o objeto. Quais seriam os sintomas e o tratamento das doenças relacionadas, principalmente dengue, que é a mais conhecida, mas naquele momento a doença mais nova e mais preocupante, que era a doença da Zika. E serviços públicos, ou seja, como é que as pessoas podem acessar os serviços de saúde, como buscar tratamento, onde as atividades relacionadas àquelas ações de sanitarismo seriam feitas, os mutirões, por exemplo, e também aparece muito informações que enaltecem e que promovem a imagem do Ministério, mas não apenas do Ministério, também de atores relacionados ao Ministério, atores relacionados ao governo. Então, a gente tinha muitos momentos em que havia declarações do ministro apresentando políticas públicas, mas, na verdade, a intenção dali era fazer o ministro aparecer. Então, esses conteúdos foram todos classificados, todos os posts que foram publicados no período de 4 meses, naquela época, a gente analisou e classificou. E aí, bom, só para vocês terem uma ideia, aqui tem alguns exemplos, vocês vão ver, exemplo de prevenção, exemplo de serviço público, exemplo de boletim informativo. Aqui tem, no próximo slide, tem exemplo de comunicação estratégica para a promoção de imagem do Ministério, de membros do governo e de políticos fazendo caminhadas contra o mosquito, usando a hashtag Zika0, né? Então, essas publicações que eu coloco aqui são os exemplos de publicações que apareceram no meu corpus de pesquisa. Eu vou pular aqui é uma comparação entre os tipos e as curtidas, né? Aliás, o engajamento. Para quem usa Facebook, isso aqui é um termo, aliás, é meio estranho. Na verdade, para quem usa Facebook, vai ver lá likes, compartilhamentos, curtidas, reações, comentários. Engajamento é o nome que se dá para a agregação de todas essas métricas de interação no Facebook. Então, quando a gente raspou os dados lá do Facebook, a gente percebeu que a gente analisou cada post, classificou, e aí percebeu que as curtidas, o engajamento, os comentários, nem sempre coincidem com os posts os temas mais publicados pelo Ministério. O que se percebe aqui mais evidentemente é que os posts que falam dos sintomas e do tratamento das doenças, eles têm um nível de engajamento bem alto, que é essa linha cinza, mas o número de publicações é baixo. Por exemplo, a gente encontrou 9 em 190 posts. Só que se publica muito sobre campanhas de prevenção, que é a segunda barra desse gráfico, que tem 73 posts sobre prevenção. Mas as pessoas não curtem muito, não compartilham muito, não comentam muito posts sobre prevenção. O que interessa a elas é o tratamento e os sintomas das doenças, né? Na próxima tela aqui, eu tenho um gráfico um box plot que compara a presença e a ausência daquelas categorias que eu chamei lá de políticas de comunicação e saúde, que é aquelas de interesse público. Aqui embaixo aparece em inglês public interest, porque o gráfico veio do artigo traduzido, né? E no próximo gráfico é a comparação de políticas de imagem. Eu vou voltar aqui para comentar. No caso de não e sim, que é o no e yes, a gente tem assim a presença ou a ausência de comunicação relacionada a políticas de saúde, relacionada ao interesse público.
Se vocês perceberem, essa caixinha que está no sim, no yes, ela é muito maior e a máxima é muito mais alta do que o não. Quer dizer que aqueles posts que não tinham nenhuma das categorias que a gente disse que é categoria de interesse público, relacionada à prevenção, relacionada a doenças, relacionada a boletim, de transparência, né? Todos esses posts que não tinham nenhuma dessas categorias, elas têm baixa média de engajamento, enquanto que aquelas que têm interesse público, elas têm umas médias de engajamento bem mais altas. E a gente vai ver que isso se inverte exatamente quando se trata de políticas de imagem. Seja falando do ministério, seja falando do ministro, ou seja falando de imagem institucional, seja falando de imagem personalizada, ainda assim, nos dois casos juntos, a gente vai ver que quando isso aparece, as médias de engajamento caem lá embaixo. Então, o sim para políticas de imagem tem a caixinha bem pequenininha, as médias bem baixinhas. As pessoas não gostam desse tipo de conteúdo e elas não interagem com ele. Chegando no meu final aqui, quase, os resultados dessa pesquisa mostram, então, para mim, que a instrumentalização, ou seja, o uso para personalizar, para partidarizar a comunicação, acaba impactando na eficácia da comunicação, do caso do Ministério da Saúde sobre o Aedes aegypti, mas a minha tendência é acreditar que isso se repete em outras circunstâncias. Então, as pessoas, elas não são enganadas pela comunicação estratégica de mostrar o presidente, de mostrar o ministro como o grande herói daquela política pública. As pessoas rejeitam, pelo menos nas redes sociais, né, pelo menos no Facebook, as pessoas rejeitam esse tipo de conteúdo. E aí, é isso que me preocupa ainda mais do que o fato dos governos utilizarem recursos da população, que poderiam ir para saneamento, para gastar em comunicação. O que me preocupa não é exatamente o gasto com comunicação, mas é o gasto com comunicação desse tipo, que inclusive inviabiliza e talvez até anule os efeitos de uma política de comunicação para a saúde, por exemplo, que é crucial para fazer com que as pessoas adotem comportamentos que são desejados para garantir o seu bem-estar e a manutenção da sua saúde, né? E tem um outro item aqui que aparece, é que quando a gente fala estritamente de ações que estão relacionadas ao interesse público, então eu deixo de lado as publicações que falam do ministro, que falam do ministério, e vou para aquelas publicações que estão falando sobre prevenção, informando sobre os indicadores de saúde, falando sobre como as pessoas podem buscar atendimento médico. Esses posts, eles precisam ser construídos também de uma forma a atrair a audiência para garantir a multiplicação dessa informação. Se as pessoas querem saber mais sobre sintomas e sobre tratamento, eu não posso ficar incentivando apenas as mensagens que falam de campanhas de conscientização e para mudar comportamentos. Ou então, talvez, eu preciso repensar onde eu faço isso. Será que o Facebook é mesmo um lugar bom para se fazer esse tipo de iniciativa de comunicação, de promover a prevenção, se é um espaço que é, por natureza, dialógico e no qual as pessoas entram exatamente buscando interação? Se a gente tem uma página institucional que não conversa com as pessoas, que, no máximo, responde de forma automatizada e, às vezes, até ignora ou apaga informações que as pessoas colocam lá que podem prejudicar o governo, a gente está perdendo o potencial dialógico exatamente da rede e está usando essa rede para fins que não necessariamente são os mais eficazes, né? Eu vou finalizar, esse é meu último slide, eu só queria trazer essa discussão para o nosso momento atual, que não é apenas de preocupação com a Aedes aegypti, embora o Paraná também tenha sofrido esse ano com surtos de dengue, então isso também continua na agenda, mas assim, para a gente falar um pouquinho só da pandemia de coronavírus, que é a agenda principal, eu só queria trazer para vocês, para a gente debater na sequência, a importância não apenas
formas de se usar canais de comunicação e se promover aquela comunicação administrativa lá que eu falei no início, mas garantir a coesão das informações que são produzidas pelos entes públicos. Então, se a gente quer orientar as pessoas sobre como agir frente a uma crise de saúde, as mensagens não podem ser conflitantes, a gente não pode ter essa disputa de poder entre os atores políticos que deixam as pessoas perdidas. Além disso, a gente precisa garantir que essa comunicação construa confiança nas instituições, porque a confiança nas instituições é fundamental, inclusive, para a democracia, né? Então, autoridades políticas, campo científico, o jornalismo tradicional, todas essas são instâncias que têm sido têm tido os seus níveis de confiança em queda nos últimos anos e tem piorado bastante nos últimos tempos. E a questão da transparência pública, né? A publicidade, aí eu trouxe a frase, a publicidade é a regra e o segredo deve ser a exceção, né? É isso que também contribui para as pessoas terem mais confiança no Estado e nas ações que o governo promove, né? Bom, fico por aqui, obrigada. Desculpa por ultrapassar meu tempo aí. Que nada, professora Ed, não ultrapassou, não, foi ali cirúrgica. Na medida. Na medida. Bom, sobre informação, né, a gente consome todo dia informação, né? O pior é que às vezes a gente consome analisando da forma como aquilo que a gente quer que seja, né? Não necessariamente tecnicamente. E o que a gente observa, posso estar equivocado, mas depois vocês vão tratar sobre isso, parece que propositalmente as instituições, às vezes, vendem, colocam, disponibilizam informações conflitantes de forma proposital, criando até mesmo um conflito de ordem federativa entre as próprias unidades da federação, não deixando claras as responsabilidades, tentando colocar a população contrária a um prefeito, contrária a um governo, contrária ao presidente, e criando aí um federalismo quase que competitivo e não cooperativo, como deve ser uma república. Então, essas informações relacionadas essa comunicação, essa informação relacionada a esse momento pandêmico que nós vivemos, sem sombra de dúvida, é de grande relevância para que a população, a sociedade, possa ter um mínimo de discernimento e interpretar o mais próximo da verdade possível. O que a gente não pode é ser enganado por aquilo que nós recebemos. É isso que a gente tenta, de alguma forma, evitar. Perfeito? Mas vamos lá, professora Edna, nós vamos ter tempo para debater depois no final, deixa para responder depois do professor Lito, tá bom? Obrigado por enquanto. Agora vamos chamar, então, a professora, a pesquisadora Andressa Buturi Knis, acho que falei certo, né, professora Andressa? Para falou as suas certo. considerações. Então, tá bom. A professora Andressa, ela é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, é mestre em Ciência Política e bacharel em Ciências Sociais pela mesma instituição. É integrante do Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Tecnologia, o PONTE, né? Atua atualmente nas áreas de transparência pública, comunicação pública digital, jornalismo político e eleições. Então, professora Andressa, por favor, com a palavra para as suas contribuições aí com o nosso evento. Muito obrigado por enquanto. Boa tarde, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer muito ao convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Cumprimento os professores aí da nossa mesa virtual e também a todos que estão nos acompanhando aí nessa conversa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Bom, então vamos lá. O que eu trouxe para vocês hoje foram alguns dados sobre como está ocorrendo a transparência aí relativa à Covid-19 em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Além dos dados, que são uma pesquisa da Open Knowledge, mais para frente vou falar um pouquinho mais dessa organização, né, para quem não conhece. Eu trouxe também alguns sites, alguns portais, então, onde esses governos estão apresentando as informações a respeito do Covid, até para que as pessoas que têm um maior interesse possam, em seguida, explorar esses portais com mais tempo e mais dedicação. Mas antes de partir para os dados, efetivamente, eu trouxe aqui alguns insights de um trabalho que eu acho bem interessante, a referência está aí acima, para quem tiver interesse, que é um texto que fala justamente sobre
como deve ocorrer a transparência pública durante períodos de crise de saúde pública, né? Qual que é a importância da transparência nesses períodos? O primeiro autor, o Melley, se dedica a estudos em democracia, os dois últimos autores, eles são da área da saúde. E o que eles falam aí que é interessante para o nosso caso, aí pela situação que a gente está vivendo hoje, é que uma comunicação pública transparente durante um período de crise de saúde pública, ela permite que o público adote comportamentos de proteção, né, reduz a confusão, as dúvidas a respeito daquela doença, então reduz a desinformação e, claro, viabiliza melhores usos para os recursos públicos. E em contextos de doenças infecciosas, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje, a transparência não só fornece aos indivíduos informações necessárias sobre como sobreviver, né, como evitar contrair o vírus, quais são os sintomas, o que fazer, né, se sentir alguns dos sintomas, mas também é uma condição necessária para a tomada de decisões responsáveis e para a promoção da confiança pública. Ou seja, o que eles estão falando aqui é que a forma como a administração pública, como governos vão se comportar durante esses períodos de crise de saúde pública, vai interferir diretamente na percepção dos cidadãos a respeito dessa administração, a respeito desses governos. E aí eles falam uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje, né, que são essas medidas, né, medidas que vão desde lavar as mãos até aderir a uma quarentena, elas exigem aceitação pública. As pessoas, quando elas usam uma máscara, quando elas decidem ficar em casa, elas precisam ser convencidas de que essas ações vão, de fato, contribuir com o combate àquela doença, né? Até porque as pessoas, elas vão abrir mão de certas liberdades individuais, né, por um bem maior. Então, para que isso aconteça, o público, ele precisa confiar, né, não só nas informações que ele está recebendo, mas nas autoridades, né, que são a fonte dessas informações. E aí, no nosso caso aqui no Brasil, nós vivenciamos uma situação muito complicada, que é exatamente o que a professora Edna e o professor Antônio estavam comentando, que nós não temos um discurso uniforme, né, nós não temos um discurso central. As pessoas escutam uma coisa vinda do Poder Executivo Federal, outra dos estados, outra dos municípios, e isso, com certeza, acaba prejudicando esse combate à pandemia, né? E um outro insight bem importante deles, e que a gente vai ver nesses dados da Open Knowledge, é que a transparência durante esses períodos de crise, ela não é alcançada da noite para o dia, né? Então, a tendência é que ela vai evoluindo, né, ao longo das semanas, ao longo dos meses, e ela também não ocorre de forma isolada. O que isso quer dizer? As agências, elas precisam manter um fluxo comunicativo, né? Os níveis da federação precisam manter um fluxo comunicativo, inclusive para não disponibilizar informações conflitantes, né? Que era também o que o professor Antônio estava comentando agora. Bom, então, partindo agora para os dados, né? Essa pesquisa, ela foi realizada pela Open Knowledge, que é uma organização sem fins lucrativos, que atua no Brasil desde 2013, eles atuam no sentido de promover o acesso à informação, principalmente no que se refere aos dados abertos, né, que são aqueles dados que, além de estarem acessíveis a todos, são dados processáveis por máquina, né, e de licença aberta. Desde o início da pandemia, eles já fizeram 5 rodadas de pesquisas. Então, a primeira é lá de 9 de julho, 23 de julho, 6 de agosto, 21 de agosto, e essa última, que esse mapa se refere a essa última rodada, foi em 8 de setembro. Então, a gente pode ver aí pelo mapa que, no caso dos estados brasileiros, né, e do governo federal, na maior parte dos casos, a Open Knowledge classifica os portais como os portais relativos à Covid-19, né, com transparência alta. Lembrando aqui que eles estão olhando para a transparência ativa, né? Então, eles estão olhando para aquela transparência que já está disponível para os cidadãos. E aí, eles mostram aí um ranking, tem o site aí também, para quem quiser dar uma olhada. Podemos perceber ali que o Paraná está em 5ª posição, atualmente com 89 pontos,
e o governo federal está em 9ª posição no ranking, atualmente com 85 pontos. Então, o governo federal, no que se refere à transparência relacionada à Covid, ainda está abaixo de 14 estados, né? Os estados que tiveram transparência considerada como boa são Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Roraima e Piauí, e Paraíba foi classificada como média. Bom, antes da gente discutir um pouquinho esses dados e eu mostrar os portais para vocês, os portais de governo, eu vou falar rapidamente aqui qual que é a metodologia utilizada pela Open Knowledge, só para a gente saber o que eles estão analisando, né? Como que eles chegam àquela pontuação ali. Então, eles olham para 3 dimensões de análise, né? A primeira é o conteúdo, que é o número de notificações, a evolução dos casos, os dados sobre síndrome respiratória aguda grave, a série histórica, né? Todos esses casos ao longo da semana, das semanas e dos meses, características dos infectados, né? Faixa etária, sexo, doenças pré-existentes, raça, se pertencia à etnia indígena, município, para o caso de portais de governo e do governo federal, número de testes aplicados, testes disponíveis, capacidade diária de processamento de testes, dados sobre leitos de UTI, tanto a UTI geral quanto aquela exclusiva para a Covid-19, e também quantidade de casos por unidade de saúde. A segunda dimensão que é analisada pela Open Knowledge é o que eles chamam de granularidade, que é o detalhamento desses dados divulgados, né? Bem importante aí é a divulgação dos microdados, que é a divulgação dessas informações a partir de cada caso separadamente, claro, mantendo em anonimato, né, não fornecendo informações pessoais dos infectados, mas esses microdados, quando eles são divulgados, eles contribuem bastante para o combate aí à pandemia, porque eles auxiliam na criação de políticas públicas, né? E a segunda variável nesse caso é a localização, né? Então, para o caso de cidades capitais e cidades de grande porte, eles recomendam que os dados eles estejam divididos por bairros e distritos, né? E não apenas o número de infectados e as características desses infectados por cidade. E a terceira dimensão é o formato, né? Então, eles olham para a visualização dessas informações. O site, ele apresenta painéis, gráficos que facilitam a visualização dos dados. A navegação é facilitada, ela está toda em um portal, ou são vários portais, o cidadão tem que ficar caçando informação. Os dados, eles estão em formato aberto, né? São disponibilizados bases para download, em bases em formatos editáveis, e a metodologia, né? Os governos adotam métricas e critérios para coletar e analisar os dados, e essas metodologias precisam também estar disponíveis. Então, vamos ver aqui um pouquinho da evolução do Paraná e do governo federal. Lá na primeira rodada da pesquisa, o Paraná tinha 83 pontos, né? Ocupava a 7ª posição no ranking. Aí subiu um pouco a pontuação, mas caiu de posição no ranking porque os outros estados foram evoluindo um pouco mais. E atualmente, aí, então, está com 89 pontos e 5ª posição no ranking. Segundo a Open Knowledge, as variáveis que ainda são problemáticas no caso do Paraná são número de testes disponíveis, microdados e localização. Os microdados, o Paraná é um dos estados que fornece, mas não fornece de maneira completa. No caso do governo federal, a evolução aí foi bem maior. Então, vejam que na primeira rodada, lá do início de julho, o governo federal tinha apenas 49 pontos e ocupava a 20ª posição no ranking. Subiu para 78 e agora tem 85 pontos. Vamos lembrar aqui que o consórcio de mídia, né, organizado pelo Estadão, pela Folha de São Paulo, pelo Globo, ele surgiu no início de junho. Então, vejam como, de fato, nesse momento em que essas grandes instituições midiáticas se uniram para reunir esses dados a respeito da Covid-19, vejam que realmente era muito problemática a transparência ativa sobre esse tema nos portais do governo federal. De lá para cá, as coisas melhoraram um pouco, né, segundo essa pesquisa, mas, enfim, né, o consórcio de mídia ainda é mantido. E as variáveis problemáticas são capacidade de testagem, né, aquela capacidade diária de processamento de testes, algumas informações a respeito de leitos de UTI e a navegação.
O problema da navegação, no caso do governo federal, é que as informações estão dispersas ao longo de vários portais, elas não estão centralizadas em um único site, como eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui no site do Paraná. Então, o Paraná tem uma navegação centralizada. Tá tudo nesse site aí, coronavírus.pr.gov.br. Então, eu abri ali a aba transparência para vocês darem uma olhada. Vejam que o cidadão ali tem acesso à execução orçamentária, à legislação específica para a Covid-19, as contratações e aquisições, as doações recebidas pelo governo do estado. E se a gente clicar ali em boletins, nós vamos ser direcionados a essa página aqui. E aqui a gente consegue ter acesso aos boletins em formatos PDF, né? E também conseguimos baixar esses dados em planilhas CSV. Lembrando que os microdados, no caso do Paraná, existem, só que ainda não são tão completos. Então, quando a gente entra ali na primeira opção, a gente é direcionado aí a alguns PDFs, né? Com os boletins da Covid no Paraná. Quando eu montei essa apresentação, o mais recente era de 3 de outubro. O PDF é bem longo, tem várias informações, eu coloquei aqui só algumas para vocês terem uma ideia do que o Paraná está divulgando. Depois vocês podem entrar lá, explorar o documento, até porque ele está lá para que a gente consulte. Então, ó, eles mostram aí dados da Covid no Paraná comparado com o do Brasil, dados ao longo do tempo, mostram também por sexo, por faixa etária, mostram também por região. Ó, vejam que nesse momento aí, primeira semana de outubro, apenas a região de Foz do Iguaçu estava em situação de emergência. E a variável que era problemática, né, aquela variável relacionada aos testes disponíveis, a gente pode ver aí, ó, por exemplo, no boletim, então, o Paraná mostra, né, alguns dados sobre os exames, né, mostra aí o número de exames realizados e os resultados deles, dos exames que ainda estão em análise, mostra a capacidade diária, né, então são 5.600 por dia daquele método PCR, né, e fala que recebeu do Ministério da Saúde pouco mais de 420 mil testes rápidos, né, mas realmente não fica claro quantos desses testes já foram utilizados, né, quantos ainda estão disponíveis, então, realmente, como mostra a Open Knowledge, a variável ainda é problemática. Para o caso do governo federal, aí nós temos aquele problema de que as informações estão dispersas por vários sites. O primeiro deles é esse, covid.saude.gov.br. Aí nós temos um painel geral com os dados a respeito da Covid no Brasil, né? Ao lado ali de painel geral tem os dados sobre a síndrome respiratória aguda grave, tem um painel interativo, né, onde o cidadão consegue consultar essas informações de uma forma mais intuitiva, e se a gente clica ali, ó, em Open Data SUS, nós somos direcionados a essa página, e aqui a gente consegue baixar as planilhas em CSV. Então, por exemplo, o primeiro banco ali é o banco de dados sobre síndrome respiratória aguda grave, incluindo a Covid-19. Então, aqui as planilhas são relativamente completas, assim, nesse momento, né? Então, é bem interessante dar uma olhada lá também. Além desse site, nós temos esse aqui, né, que é do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Aqui, o cidadão, ele tem acesso a quais são os sintomas do Covid, como que ele é transmitido, né, como se proteger, o que fazer quando ficar doente. Tem também uma aba ali, Fake News, onde o Ministério divulga aí várias checagens a respeito da doença. É bem interessante depois dar uma olhada, porque tem muita checagem que é muito mais sobre a imagem institucional do Ministério da Saúde e do próprio ministro Eduardo Pazuello, do que sobre a doença em si. Então, para quem tiver interesse, depois é bem legal dar uma olhada nisso aí. E também temos esse site aqui, a plataforma Siga Brasil. Vocês viram que nos dois sites anteriores, né, o cidadão consegue ter mais acesso, assim, às informações sobre os números da Covid no Brasil, né, e informações sobre a doença. As informações orçamentárias a respeito da Covid estão nessa plataforma, Siga Brasil. Se o cidadão clicar ali, ó, em coronavírus, enfrentamento da pandemia, ele é direcionado para essa página aqui,
onde ele vai conseguir acessar o orçamento específico para as ações de combate à pandemia. Além da plataforma Siga Brasil, que é uma plataforma do Senado Federal, ela justamente mostra o orçamento da União, mas além dessa plataforma, o cidadão também consegue acessar algumas informações sobre gastos federais específicos para o coronavírus no portal da transparência. Então, clicando ali naquela aba, o cidadão também tem acesso a algumas informações orçamentárias a respeito da Covid-19. E, além disso, tem mais esse site aí, o www.gov.br/saúde. Nesse site, o cidadão consegue ter acesso aos boletins epidemiológicos, que são também documentos em PDF, né, muito parecidos com aqueles documentos fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. E se o cidadão clica ali em Localiza SUS, ele tem acesso aí a diversas informações também em relação ao número de casos, número de óbitos, painel de leitos, painel de respiradores, de medicamentos, de testes. Então, aí o cidadão consegue também acessar diversas informações. Mas como a gente vê aí, o grande problema é que a navegação ela não é muito intuitiva, porque são vários sites que estão divulgando essas informações, né? Então, isso realmente complica um pouco a vida do cidadão. Agora, vamos olhar um pouquinho para as capitais, especificamente para Curitiba. Vejam aí que, comparando lá com o mapa relativo aos estados, né, as capitais ainda têm muito que evoluir no que se refere à transparência ativa sobre a Covid-19. Nós temos aí o ranking, no caso de Curitiba, hoje nós temos 73 pontos e ocupamos a 10ª posição no ranking. Tivemos aí uma evolução em relação às pesquisas anteriores, mas vejam que ainda são diversas as capitais que são classificadas como transparência média e também como transparência baixa. Então, esse dado aqui leva a gente a pensar o seguinte, né, se nas capitais os portais ainda são tão deficientes, imagina nas cidades menores do Brasil, né? Então, a transparência municipal aí em relação à Covid ainda é bastante deficiente no nosso país. Bom, então vamos ver um pouquinho da evolução. A Curitiba começou com 69 pontos, não mudou nas pesquisas anteriores, só foi caindo de posição no ranking, porque as outras capitais foram evoluindo, e atualmente tem 73 pontos, né? Variáveis problemáticas, dados sobre síndrome respiratória aguda grave, doenças pré-existentes, raça, cor, etnias indígenas, número de profissionais da saúde com Covid-19, testes aplicados, testes disponíveis, capacidade diária de testagem, algumas informações sobre leitos de UTI e também os microdados. Curitiba é uma capital que ainda não fornece os microdados a respeito da Covid. Então, nós temos aí o site, também está centralizado aí no coronavírus.curitiba.pr.gov.br. Se a gente clicar ali em Saiba Mais, nós também somos levados aos boletins da prefeitura, né? Muito parecidos com os boletins do governo do Paraná também. Coloquei aqui só algumas partes do documento para vocês darem uma olhada, né? Eles mostram aí, então, número de Covid por faixa etária, por sexo, mostram por as comorbidades, né? Então, vejam que essa era uma variável problemática lá para a Open Knowledge. Pode ser que, se houver uma nova rodada da pesquisa, Curitiba sofre uma evolução aí nesse caso, né? Porque aqui eles estão mostrando algumas informações a respeito das doenças pré-existentes. E em relação aos leitos, né, que também era uma variável problemática, vejam que no boletim eles estão mostrando os leitos, a taxa de ocupação de leitos exclusivos para Covid na rede SUS, mas realmente não tem informação nenhuma sobre os leitos de rede privada e também sobre o TI geral. Então, realmente, a informação ainda é incompleta. Quando a gente clica na aba Transparência desse mesmo site, aí nós temos também acesso à legislação específica para a Covid, aí eles mostram tanto legislação federal quanto estadual, municipal, mostram as doações recebidas pela prefeitura, licitações,
contratações. Então, essa transparência orçamentária, né, a gente consegue encontrar aqui. E se a gente clica ali na aba Dados Abertos, a gente também consegue baixar algumas planilhas, né, em formato aberto, mas, infelizmente, ainda não os microdados, né, que é uma questão ainda problemática no caso da Prefeitura de Curitiba. Bom, além de, lá no site da Open Knowledge, né, para quem quiser dar uma explorada lá depois, ele é bem interessante, além dos resultados da pesquisa, eles apresentam também alguns boletins. Nesses boletins, eles vão falando um pouco da evolução dos estados, das capitais e os principais problemas, né? E vejam aí que em vários estados ainda é problemático o preenchimento da raça daqueles que foram infectados por Covid-19. Então, no caso do Paraná, vejam que em 20% dos casos não há preenchimento correto dessa variável. Quando a gente olha para etnias indígenas, o dado ainda é mais preocupante, né? Em 60% dos casos, no estado do Paraná, essa variável não é preenchida de forma correta. Ou ela é ignorada, né, a célula é deixada vazia, isso dificulta bastante o combate ao coronavírus nas sociedades tradicionais, né. Aí eles falam também um pouquinho desse problema na disponibilização dos microdados. Vejam que são vários os estados brasileiros que ainda não publicam bases de microdados. Então, Amapá, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe, Tocantins. Então, são vários os estados que ainda não publicam esse tipo de informação, que é muito importante. Como eu havia dito anteriormente, o Paraná publica, mas ainda de forma incompleta, né? Então, das 10 variáveis que são analisadas pela Open Knowledge, 5 estão disponíveis nos portais do governo do Paraná. Aí nós podemos também comparar os níveis de transparência, né, das capitais e dos estados. Então, confirma o que a gente já tinha visto lá nos mapas, né. Os estados, eles estão à frente no que se refere à transparência ativa dessas capitais, né, e em todas as categorias, né. Então, número de casos, demografia, né, que são as características das pessoas infectadas, infraestrutura, que é o número de leitos, número de testes, capacidade de testagem, no caso do formato dos dados também, do detalhamento desses dados, né, em todas essas categorias, as capitais ficam atrás dos estados brasileiros, né, e como eu havia comentado anteriormente, isso nas capitais, né, então imagina como está a situação em cidades de menor porte. Bom, gente, para finalizar, então, a minha fala, eu vou indicar aqui uma outra pesquisa, que é a pesquisa da Transparência Internacional. Eles também faziam um ranking da transparência no Brasil, só que eles não olham só para portais, eles não olham só para sites, eles consideram também redes sociais, e eles olham para variáveis muito mais relacionadas à transparência fiscal. Então, eles olham, por exemplo, para informações relacionadas a contratações, né, a doações, quem foi o doador, qual que é a localização do doador, o que ele doou, né, ou quanto ele doou, em relação a contratações, se a CNPJ da pessoa que foi contratada, da empresa que foi contratada, a localização do contratado. Então, as variáveis são mais relacionadas a essa transparência orçamentária. É bem interessante essa pesquisa também, obviamente que eu não vou entrar aqui com mais detalhes, né, na metodologia, por conta do tempo, mas nessa pesquisa, vejam aí que o governo federal tem 71 pontos, e o Paraná, hoje, tem 89 pontos, ocupa a 13ª posição no ranking. Para quem tiver interesse, tem lá os dados e toda a nota metodológica bem completa, é só entrar no transparenciainternacional.org.br/ranking. E era isso que eu tinha para vocês hoje, pessoal, espero ter contribuído aí de alguma forma com a discussão. Muito obrigada. Com certeza, professora Andressa, contribuiu sim, e muito, com destaque, né? Não basta
publicar, não basta comunicar, tem que ser transparente de forma que a comunidade, que a sociedade entenda o objetivo da comunicação. Isso é muito importante. Nós lá do programa discutimos muito isso. Não basta cumprir o princípio da publicidade. Tem que fazer com que o consumidor dessa informação pública entenda e, a partir daí, faça o seu discernimento. Não é verdade? Bom, com certeza. Agradecemos, então, professora, muito obrigado pela sua contribuição. Logo mais voltamos para o debate, então. Eu gostaria de reforçar, então, aos colegas que estão nos assistindo a necessidade de fazerem as suas inscrições lá na plataforma IVEM3 para que recebam o certificado de forma automática. Então, por favor, o link já está disponível ali, o nosso pessoal de retaguarda está disponibilizando constantemente lá no chat do YouTube. Por favor, façam as suas inscrições, ok? Bom, dando continuidade, então, chamamos aí para nossa continuidade do nosso painel, para dar a sua contribuição, o professor Lino Trevisan, certo? Nosso colega aí de conselho universitário, na questão da gestão da nossa universidade. O professor Lino, ele possui graduação em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, mestrado em Tecnologia pela Universidade Tecnológica, por nossa universidade, e doutorado em Sociologia pela Unicamp. Ele é professor efetivo de Sociologia do Departamento Acadêmico de Estudos Sociais aqui da nossa instituição, o DAESO, no nosso campus Curitiba. Ele é membro coletivo da Incubadora de Economia Solidária da UTFPR, o TECSOL. Ele exerceu a chefia do departamento por 3 gestões lá do DAESO e atualmente é conselheiro eleito no Conselho de Graduação e Educação Profissional. Aliás, ele foi conselheiro nesse período lá no COGEP de 2015 a 2019 e atualmente ele é conselheiro eleito no Conselho Universitário. Na nossa gestão lá, atuamos junto lá, né, professor Lino? Até 2022, se Deus quiser. E também ele é o presidente da seção sindical dos docentes da UTFPR, Sindi-UTFPR, gestão 2009-2021. Lino, meu querido, contigo a palavra aí. Bom proveito, obrigado. Obrigado, Antônio. Boa tarde a todos e todas. Não sei se eu entendi errado, você falar gestão 2009, 2021, não, 2019 a 2021. Se eu entendi errado, me desculpe. Quero, em primeiro lugar, agradecer o convite feito pelo grupo do PET, sobre orientação do professor Antônio, a Letícia, que entrou em contato, enfim, toda a equipe que está aí trabalhando para o sucesso dessa atividade. Saudar todos e todas que estão assistindo e acompanhando, em particular a professora Edna e a professora Andressa, que já fizeram suas exposições. E quem fica por último numa exposição dessa tem uma desvantagem, um desafio, né, e em certa medida também talvez alguma vantagem, né? A desvantagem é que depois de 2 apresentações de pesquisas bem consistentes, né, fica um desafio para quem vai falar depois. Mas a pequena vantagem que eu tenho é que eu posso me valer de algumas coisas que elas já apresentaram. Eu vou fazer uma apresentação que não é resultado de uma pesquisa que eu venho fazendo específica sobre essa questão de saúde. Na verdade, eu tomei a liberdade de preparar uma rápida apresentação sobre o tema que foi proposto aqui, pensando de maneira mais específica nisso e tomando como exemplo algumas questões, eu acho que vão, em certa medida, dialogar por uma outra perspectiva, mas com as apresentações que já foram colocadas aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a apresentação. Espero que esteja dando certo aí, que vocês estejam conseguindo acompanhar. Eu vou partir da própria Constituição da República Federativa do Brasil e depois passar por alguns outros aspectos legais. Não vou ficar lendo tudo que vai aparecer aí de legislação, mas enfatizar alguns termos, algumas coisas que aparecem, como, por exemplo, o direito a receber dos órgãos públicos informações que são de interesse coletivo ou geral, ressalvadas, evidentemente, aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
E, na sequência, a Lei 12.527, que é, na verdade, que vai tratar do acesso à informação, vai estabelecer os procedimentos a serem observados pelos diversos entes públicos, destaquei a União, que subordinam-se ao regime desta lei todos os integrantes da administração direta dos poderes executivos. Evidentemente, está citando os outros também, mas eu estou destacando alguns para exemplificar aquilo que eu vou trazer um pouco mais à frente. Ainda de acordo com a mesma lei, tem que assegurar o direito fundamental de acesso à informação, dando publicidade, como preceito geral e o sigilo como exceção, e que a divulgação de informações que são de interesse público. Ainda, de acordo com a lei, o que vai falar, definir uma série de termos, entre eles informação sigilosa, aquela que vai ter restrição de acesso público para garantir a segurança da sociedade e do Estado. E que cabe aos órgãos e entidades do poder público assegurar amplo acesso à informação e à sua divulgação, garantindo, entre outras coisas, a sua disponibilidade, autenticidade, integridade, proteção e etc. Ou seja, chamando a atenção de como as autoridades têm responsabilidade para com a informação de uma maneira geral. E isso faz com que o cidadão tenha o direito de obter acesso à informação. Informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à política, à organização e serviços. E direito à informação pertinente à administração do patrimônio público e à utilização de recursos públicos, entre outras responsabilidades dos entes públicos. E aí eu chamo a atenção para o decreto 7.724, que procura regulamentar a lei anterior, especificamente ao artigo 20, que diz que o acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizados como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão. Estou chamando a atenção especificamente para este artigo desse decreto de regulamentação da Lei de Acesso à Informação, porque é um artigo que não pela primeira vez o governo, particularmente o Ministério da Economia, tem se utilizado para decretar sigilo de informações sobre projetos, mais especificamente sobre propostas de emenda à Constituição que são encaminhadas ao Congresso Nacional. Mas antes de entrar nessa questão, importante dizer que o próprio decreto considera como passíveis de classificação de informações consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, e aí lista uma série de itens que dizem respeito à defesa do país, à soberania, à condição de negociações ou relações internacionais, informações de caráter sigiloso fornecido por outros estados ou organismos internacionais, ou que ponham em risco a segurança ou a saúde da população, e, em particular, chama atenção para o inciso 5º, oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do país. Vejam que a questão aí das finanças acaba sendo tratada também com um destaque importante para justificar a possibilidade de classificar uma informação como passível de sigilo e, portanto, de não divulgação. Diante disso, a gente tem aí a questão do Ministério da Economia, e aí são dois projetos importantes de emenda à Constituição, propostas de emenda à Constituição, uma já votada no ano passado, que foi da reforma da Previdência, e agora nós estamos na pauta no Congresso Nacional a proposta de reforma administrativa.
Na reforma da Previdência, o Ministério da Economia usou a mesma estratégia, depois teve que voltar atrás e divulgar os dados. Vocês devem ter acompanhado aí pela imprensa nos últimos dias. Na ocasião da reforma da Previdência, foi a Folha de São Paulo que solicitou os documentos, acesso aos documentos e informações que embasaram a preparação da proposta de emenda constitucional, e agora, no caso da reforma administrativa, quem fez a solicitação foi o jornal Estado de São Paulo, o Estadão, mais conhecido como Estadão. E o Ministério da Economia disse que não disponibilizaria porque essas informações estão incluídas no sigilo, usando como justificativa exatamente aquele artigo 20 que eu citei há pouco, para dizer que o ato administrativo só vai estar concretizado com a aprovação da proposta pelo Congresso. Enquanto nós já tivemos em situações anteriores, tanto no governo Temer quanto na própria gestão do governo Bolsonaro, no entendimento da própria Controladoria Geral da União, da CGU, que os documentos preparatórios, no caso de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, a partir do momento que a proposta é encaminhada para o Legislativo, esses documentos devem ser públicos. O que faz todo sentido, porque vai estar se discutindo aquela proposta. Né? Pergunto, com a decretação do sigilo, como é que fica o direito à informação? E a própria questão da ética pública. Como discutir uma proposta de emenda constitucional que afetará todos os servidores públicos do país, das 3 esferas, federais, estaduais e municipais, e, por extensão, todos os serviços públicos do país, se as informações utilizadas para elaborar a referida proposta foram tornadas sigilosas? Isso é coerente com a democracia? Onde é que fica aí a transparência, por exemplo, que foi destacado tanto pela professora Edna quanto pela professora Andressa, que me precederam, como questões cruciais para a comunicação pública? Né? Como é que fica a legitimidade para discutir uma proposta se todas as informações utilizadas para elaborá-la não podem ser tornadas públicas? Ou seja, nós temos aí uma situação bastante significativa para pensar esta questão. E aí é interessante também ver como algumas informações relacionadas à reforma administrativa. Chama atenção aqui para o estudo produzido, divulgado pelo Instituto Milênio, que, por sinal, teve o Paulo Guedes, atual ministro da Economia, como um dos fundadores, e que lançou uma campanha chamada Destrava por uma reforma administrativa do bem. E este estudo foi divulgado aí por vários meios de comunicação importantes do país. Eu cito aí apenas uma ou duas referências, né, onde dizem que, por exemplo, em 2019 foram gastos cerca de 930 bilhões com servidores públicos federais, estaduais e municipais, e que isso estaria representando aí cerca de 12%, 13% ou mais, em torno de 13% do PIB brasileiro. Ainda de acordo com esse instituto, o Brasil tem um orçamento público cada vez mais engessado, com 93% das despesas obrigatórias, sendo 65% destinados ao gasto com salários e aposentadorias. Chama atenção que provavelmente vocês devem ter percebido que durante toda a comunicação com vistas a aprovar a reforma da Previdência, era frequente a utilização do discurso, do argumento, que a reforma da Previdência, ou melhor, que a Previdência Social representa a maior despesa do governo federal. Agora nós temos visto com frequência o discurso que os gastos sociais com encargos sociais são o segundo maior gasto, atrás apenas do gasto previdenciário. Será que isso é verdadeiro? Aqui nós temos um outro exemplo, ainda na mesma linha,
dizendo que os gastos de servidores com servidores passarão de 302 bilhões para 326 bilhões em 2019, referente ao ano passado, conforme previu o governo, e que isso representava cerca de 22,7% dos gastos totais. Mas 22,7% de quais gastos? Do orçamento da União, da onde? Primeiro, não fica bem esclarecida a informação. Novamente aqui, que as despesas com servidores estão atrás somente dos gastos com benefícios previdenciários. Repito a pergunta, será que isso é verdadeiro? E aí eu também fui ao site, ao portal da transparência do próprio gov.br, portanto, do próprio governo federal, das despesas, e nós temos ali nesse quadro uma série de despesas. E nós vamos ver lá no quadradinho, quase o penúltimo quadradinho do lado direito embaixo, gastos com pessoal e encargos sociais, 6,89%. Enquanto se nós pegarmos só a amortização e refinanciamento da dívida, no verde, nós temos quase 35%. Se pegarmos o rosa ali com juros e encargos da dívida, são quase mais 11%. Ou seja, se nós pegarmos aqui na mesma linha o gráfico da Auditoria Cidadã da Dívida, que a Maria Lúcia Fattorelli desempenha lá junto com várias outras pessoas um trabalho extraordinário, nós temos aqui em amarelo, isso relativo a 2019, um gasto de mais de 38% de todos os gastos do governo com juros e amortizações da dívida. Esses gastos, quando somados aí com rolagem da dívida, enfim, tudo aquilo que diz respeito à questão de pagamento de dívidas, juros, amortizações e etc., tem anos que passa de 40% do gasto, de todo o orçamento da União, falando só da União. Então, acho que aí já fica respondida a pergunta que eu fiz, se o gasto com o pessoal, ou mesmo com a Previdência Social, é o maior gasto do país, né? Ou do governo, ou o segundo. Aqui, aproveitando também disponibilidade de informações da Auditoria Cidadã da Dívida, nós temos aí que até 31 de dezembro, ou seja, ao longo de todo o ano de 2019, o Brasil pagou o equivalente a 2,8 bilhões por dia em juros e amortizações da dívida pública. E que este ano, em 2020, até 27 de agosto, nós, enquanto país, e portanto nós brasileiros todos juntos, pagamos 4,4 bilhões por dia de juros e amortizações da dívida. Ou seja, para este ano, o orçamento prevê 1,603 trilhão, o que corresponde a 45% de todo o orçamento da União para 2020. Aqui é um outro exemplo, pegando só os meses de janeiro e fevereiro deste ano. Nós temos ali organizado por grupos de despesas, o total, exceto as transferências intra-institucionais, exceto as transferências internas do próprio governo, uma despesa nesses 2 primeiros meses de 472 bilhões 865 milhões, sendo que deste valor, 220 bilhões aproximadamente foram apenas com juros, encargos da dívida, amortização da dívida e refinanciamento. Bem, aí voltamos então aqui para a questão do funcionário público brasileiro. Outro argumento é que ele dizer que o funcionário público brasileiro ganha muito comparado com os trabalhadores que exercem função similar no setor privado ou em outros países do mundo. Aqui nós temos, nesta reportagem publicada na Rede Brasil Atual, que o servidor público brasileiro, em média, ganha 8% a mais do que o trabalhador que exerce a mesma função ou função similar no setor privado. E um estudo do Banco Mundial analisando 53 países
mostrou que a média desses 53 países, esse percentual chega a 21%, ou seja, quase o triplo, né, da diferença existente no Brasil, a mais para o servidor público do que para o servidor da iniciativa privada. Aqui nós temos mais 2 gráficos na sequência que estabelecem a relação entre o total de servidores e de pessoas com trabalho, pegando aqui os países, principalmente da OCDE, mas também incluindo alguns outros países, e aí nós vamos ver que em muitos deles a relação de servidores públicos está bem acima do que aquela existente no Brasil. Neste outro, é a relação entre o total de servidores públicos e a população economicamente ativa. Novamente, nós temos indicadores similares ao gráfico anterior, em que, na maioria dos países da OCDE, também a média está acima do que a existente no Brasil. Uma outra questão é o argumento de que tem tido aumento de gastos com serviço público e com servidores públicos, em especial, no Brasil. Mas é importante lembrar que, desde a Constituição de 88, uma série de obrigações foram estabelecidas para os entes públicos de prestar serviços à população como um direito da população. E isso necessariamente refletiu numa ampliação dos serviços públicos, sobretudo na área da educação, da saúde, da segurança, do urbanismo, entre tantas outras áreas nas quais os órgãos públicos têm a obrigação de prestar serviços e de fazer atendimento à população. Aliás, aqui, novamente, a pandemia do Covid trouxe muito evidentemente a importância, por exemplo, tanto do SUS para prevenir e atender, tratar as pessoas infectadas com o coronavírus, quanto das próprias universidades públicas e outras instituições públicas no desenvolvimento de pesquisas, no atendimento da população, no desenvolvimento de produção de álcool gel e de tantos outros insumos que têm sido distribuídos para atender a população. Então, segundo aqui publicado na própria Folha/.uol, o número de servidores no Brasil corresponde a algo em torno de 5,5% da população do país, um pouquinho acima da média da América Latina, que é 4,4%, mas abaixo da verificada em nações mais desenvolvidas, onde chega perto dos 10%. Aqui eu vou trazer um outro exemplo, que está ligado aí à questão da pandemia, e que nós tivemos aí a aprovação do auxílio emergencial, que inicialmente o governo tinha restrições, pensou em R$200, depois foi aprovado no Congresso para R$600, ou até R$1.200, em algumas situações específicas, e este benefício foi pago a 66 milhões de pessoas, beneficiando cerca de 126 milhões, ou seja, 60% da população brasileira, durante 3 meses. Isso com dados tirados das próprias notícias do Senado. Parece bastante dinheiro, principalmente quando a gente pensa comparado com o que um trabalhador brasileiro ganha, mesmo aqueles mais bem remunerados. Mas, quando a gente olha novamente ali, e vocês vão lembrar que foi uma das primeiras medidas adotadas pelo governo, logo no início da pandemia no Brasil, foi a aprovação de um pacote para liberar 1,2 trilhões aos bancos, ao setor financeiro de uma maneira geral, para enfrentar a crise decorrente da pandemia. Vejam, esse valor corresponde a 16,7% do produto interno bruto. Um valor e um percentual do PIB bastante considerável. Tão considerável que é quase 10 vezes maior o valor que foi destinado na crise de 2008, após toda aquela crise que aconteceu em decorrência aí da crise no mercado mundial. E aí, diante dessas informações que eu trouxe aqui, vejam, nós temos aí posições de autoridades, como
tanto de governos, mas no caso específico aí do Ministério da Fazenda, ou Ministério da Economia atualmente, nós temos posições dos meios de comunicação sobre isso, né, que normalmente enfatizam determinadas informações e escondem outras. E aí eu fiz um caminho aqui um pouco inverso, né, ao invés de partir de questões teóricas, eu optei por partir de uma questão legal, passar por algumas questões concretas, empíricas, e aí vou trazer, para caminhar aí para a reflexão final, algumas informações e reflexões do sociólogo Pierre Bourdieu, particularmente partindo dessas duas perguntas, né? Quem determina quais são os problemas sociais? Se nós estamos falando de comunicação pública, né, se coloca a questão da opinião pública. Quem define quais são as problemáticas de opinião ou de opinião pública? Quem é que normalmente coloca essas pautas como importantes? Por exemplo, quem diz que a reforma administrativa é mais importante que a reforma tributária ou que a reforma política? E o Bourdieu, aí trago aqui algumas citações, né, dele. A opinião de todo mundo é a opinião de quem? Quando se fala nas mídias, nos meios de comunicação, quem é de fato que está representando essas opiniões que circulam? É do jornalista? É de algum intelectual, algum especialista que é chamado para referendar uma determinada posição? É de algum tecnocrata que diz que se aquilo não for feito, não tem outra saída? São de pessoas que ocupam funções públicas, não para defender o público necessariamente, mas muitas vezes para defender interesses privados, para tratar o indivíduo não como cidadão, mas como consumidor, que se utiliza do Estado, da coisa pública, como se fosse sua. No caso específico aqui, que eu trouxe ali os dados antes, né, ilustra bem essa situação, né? Não se questiona a dívida pública do país, não se questiona os compromissos que o Estado tem para com o mercado. Não pode fazer determinada coisa, porque isso é quebra de contrato com o mercado. É um argumento recorrente na mídia e de especialistas de governo quando fala sobre isso. Mas qual é o contrato maior que um país tem? Não é a sua Constituição? Ele pode ser quebrado a cada crise ou a cada governo que acha que tem que, por exemplo, fazer uma reforma da Previdência, não é para atender melhor o cidadão, mas para que o mercado financeiro possa ganhar dinheiro com as previdências privadas? É fazer a reforma administrativa não para prestar um serviço, necessariamente prestar um serviço público melhor para a população, mas para que os políticos possam indicar pessoas para os cargos e aí fazer as famosas rachadinhas? E aí o Bourdieu diz aqui que o campo jornalístico produz e impõe uma visão inteiramente particular do campo político. E o campo econômico? No caso mais específico ainda, né, o mercado financeiro, a especulação financeira, né? Os jornalistas devem sua importância no mundo social ao fato de que detêm um monopólio sobre os instrumentos de profusão e de difusão em grande escala da informação. Eu esqueci de pegar aqui a outra, depois, num outro momento, ele faz uma retificação nessa citação e põe quase monopólio da difusão, né? Mas, de qualquer forma, que se utilizam desses instrumentos para fazer a divulgação de determinadas opiniões. E aqui eu parto dessa ideia do jornalista, mas não se restringe ao jornalismo, né? A comunicação pública, como já foi citado aqui anteriormente, né? A propaganda dos próprios governos, as falas de autoridades, né? As falas de intelectuais, de pesquisadores, enfim, que reforçam esse tipo de visão, né? E aí o Bourdieu diz, ora, dizer que todas as pessoas são iguais diante da questão da opinião é um erro político,
nem todo mundo tem os instrumentos de produção da opinião pessoal. A opinião pessoal é um luxo, no sentido que poucos têm acesso a isso. E vejam, se isso já é, esse acesso à informação já é restrita em condições normais, como fica numa situação em que, para discutir uma proposta de emenda à Constituição, o governo põe em sigilo todos os documentos, todos os estudos, todas as análises feitas para elaborar aquela proposta? Como é que nós falamos de democracia numa situação como essa? Como é que nós falamos de ética pública numa situação em que as questões não são colocadas de forma transparente, em que determinadas questões nem se põem para ser discutidas, como é o caso, por exemplo, da dívida pública, de quanto isso representa de gasto diário, né? Mais de 4 bilhões por dia no orçamento da União. Eu vou bem rapidinho aqui fazendo uma pausa, né? Isso aqui foi outra imagem que suscitou muitas discussões nos últimos dias, né? Manifestação a favor do governo pode, contra não pode. Eu fiquei pensando nessa imagem e me veio uma outra questão sobre, embora ela seja muito pertinente para refletir sobre a democracia, que me intrigou, né? A gente poderia perguntar também se a Carol não pode ser punida, se não está sendo questionada, criticada pela CBV e outras pessoas, porque se manifestou contra, pode ser, mas será que essa dimensão toda não passa também porque na cabeça de alguns, ela, enquanto mulher, não tem o direito de se manifestar sobre política? E aí, para ir para as conclusões, né, o Pierre Bourdieu nos chama a atenção que nas ciências sociais, a gente tem como função dissolver os falsos problemas ou os problemas mal colocados. E aí, novamente, as perguntas, né? Quais são as demandas que são postas? Elas são formuladas por quem? Quais as demandas importantes que não são formuladas ou que não são colocadas enquanto comunicação pública ou para a opinião pública discutir, né? Como é que nós, enquanto cientistas sociais, enquanto pesquisadores, enquanto universidade pública, enfim, as próprias autoridades públicas, como é que devem se posicionar diante de problemas que deveriam ser colocados e não são? E aí o Bourdieu, num dos textos dele, diz que se dirige a jornalistas não para denunciá-los ou condená-los ou culpá-los, enfim, mas para convocá-los para um combate comum, né, como condição indispensável do exercício da democracia. Fazendo uma paráfrase aqui com Bourdieu, eu me permito aqui a liberdade de dizer que a gente também precisa ser convocados, né, e todos nós uns convocarmos aos outros para estarmos na luta em defesa da democracia. Porque a democracia ela não acontece de graça, ela só vem se a gente lutar. Se a gente lutar pela cidadania. Né? Os movimentos sociais que lutam por cidadania, em geral, têm como lema que direito não se ganha, se conquista. Né? Então, precisamos lutar, né, pela democracia, pela cidadania, pela inclusão, pelos povos originários, pelas nações indígenas, pelos trabalhadores e trabalhadoras, pela sustentabilidade, seja ela ambiental. Aliás, estamos aí num ano que o país inteiro está pegando fogo, né? Pouco mais de uma semana, né, dia 26, 27, aí o último final de semana de setembro, fui até São Paulo levar um filho meu para fazer uma prova lá, e nos chamou a atenção, atravessando aqui a Regis Bittencourt, que está a sua maior parte no meio, praticamente, da Serra da Mata Atlântica, e era fumaça e queimadas em diversos pontos, chegar a ter fogo no acostamento da rodovia. Mas a sustentabilidade é também econômica, social, cultural, né? Temos que defender a educação pública, a universidade pública, os serviços públicos, e eu finalizo com essa convocação, digamos assim, porque a reforma administrativa que está posta hoje, ela na verdade não é uma reforma, ela é uma deforma, ela praticamente desmonta o Estado brasileiro no que diz respeito à prestação de serviços públicos.
Então, é uma questão que é, novamente, colocada como um combate a privilégios de marajás, de uma elite que ganha muito, quando a verdade não é bem essa. E há ainda uma outra questão que não é discutida, né? Lá naquele gráfico de orçamento que eu mostrei, que se colocam os encargos sociais, tem uma questão que, para nós, na verdade, tudo aquilo que é contabilizado como encargos sociais, uma parte dela não sai dos cofres do governo. Por exemplo, eu fiz a conta ontem. No meu caso específico, 14,2% do que é anunciado como despesa do meu salário fica nos cofres do governo como previdência social. 18,42% fica nos cofres do governo como imposto retido na fonte. Sem contar que também está contabilizado lá os encargos sociais do ponto de vista patronal, que o Estado, enquanto patrão, tem que dar sua contrapartida. Então, grande parte do que é anunciado como despesa com o servidor público, uma parte, cerca de 1/3%, nem sai dos cofres do governo. Permanece no próprio orçamento. Obrigado por enquanto e depois no debate me coloco aí à disposição. Deixa eu ver se eu consigo agora retirar. Obrigado, Lino, espera só um pouquinho aí. Lino, obrigado pela explanação. Eu sei que você ficou aí bastante impressionado, querendo mostrar os slides, o orçamento, essa última questão que você falou, mas houve um problema técnico aí que não houve o compartilhamento do slide, sem problema algum. Desculpa. Nós não quisemos te interromper, porque você estava indo tão bem, digo assim, depois eu falo para ele disponibilizar em PDF sem problema algum. Se você quiser trazer esse aí em especial, que tem dado muito pano para manga, assim como a imagem daquela atleta também, e você quiser compartilhar aí, mais 5 minutos para você pegar e apresentar e finalizar acerca desses 2 itens aí, que geram uma comunicação não necessariamente verdadeira, né? Às vezes uma comunicação truncada, que a sociedade recebe de outra forma contrária à realidade. Então, se você quiser fazer o compartilhamento e apresentar esses 2 pontos aí no slide, mais 5 minutos aí, tranquilamente. Desculpem, eu achei que tinha ido, podiam ter me interrompido aí. Não, mas daí estava indo tão bem que eu digo assim, não, deixa depois, no final a gente pede para ele disponibilizar. Não, eu disponibilizo, sem problema. Deixa eu ver aqui. O share screen ali embaixo. Não, eu já fiz, aí ele abriu outra dúvida aqui, a tela inteira, janela do aplicativo, tá, a tela inteira. Não sei, ele tá dando alguma coisa aqui de errado. Ele não está abrindo a telinha do o íconezinho do compartilhar aqui. Agora que compartilhar? Ele não pede uma janela ou tela inteira? Se ele pedir uma janela, vai numa janela e abre o PowerPoint daí. Tá, vamos ver se agora vai. Foi ou não? Dá um pouquinho. Não, realmente deve ter algum problema aí no compartilhamento. Mas sem problema. Deve estar com algum problema. Mas, então, Antônio, só para a imagem aí que eu falei, era aquela que mostrava, todo mundo deve ter visto aí circulando nas mídias sociais, que eu mencionei da Carol, era que estava em cima os 2 jogadores, 2, 3 jogadores de vôlei lá fazendo 17 e tal, aquela história aí embaixo da Carol, que gritou fora Bolsonaro no término aí de uma competição. A jogadora de vôlei de praia. Beleza, eu não vi não, mas se você tivesse aí, poderia ter apresentado para nós tranquilamente. Mas deixa joga um PDF depois, Lino, e nós disponibilizamos no grupo do PET lá, quem quiser ter acesso sem problema algum. Tá bom? Beleza, já. O importante foram os dados que você trouxe para nós aí e a clareza em relação a essa questão da ética na comunicação. Qual o impacto disso aí para a democracia? Não é verdade? Então, agora, agradecemos imensamente o professor Lino, a professora Andressa e a professora Edna, e daí nós vamos encaminhar agora para os debates, né? Vamos abrir 2 blocos aí de 2 perguntas, 3 perguntas. Independentemente disso, a gente copia o chat depois e disponibiliza para vocês
vindo as respostas, nós publicizamos lá no site do grupo, tá ok? Sem problema algum em relação a isso, certo? Então, aqui, vou dar uma olhada nas perguntas que foram disponibilizadas. Só lembrando os colegas, o link de inscrição, está aqui embaixo o rodapé, o link de inscrição está lá no chat do YouTube. Por favor, façam a sua inscrição lá para que a gente possa me enviar o certificado depois, ok? Bom, vamos lá. Como é que funciona nesse momento? Existem perguntas direcionadas e perguntas abertas, certo? Então, aqui até agora eu tenho 6 perguntas aqui, talvez não dê tempo de todas. Se não, talvez não dê tempo de todas pelo avançar da hora, eu tenho uma direcionada para a professora Edna aqui, uma para o professor Lino e uma para a professora Andressa e 3 em aberto. Então, assim, vamos diretamente nas que estão direcionadas, aí depois a gente faz uma geral, então, tá ok? Então, vamos logo nessa da professora Andressa, que é a primeira direcionada que tem aqui, que diz o seguinte, professora Andressa. Comunicação de qualidade fortalece a democracia, mas como obtê-la em meio a fake news que propagam mentiras, incitam ódio e impedem as tentativas de diálogo? Bom, acho que essa é uma questão muito complexa, né? E talvez eu não tenha resposta para essa pergunta. Eu acho que, bom, a chave desse nosso problema, na verdade, são as nossas questões sociais, né? As nossas desigualdades sociais. Eu compartilho muito das preocupações aí que o professor Lino acabou de expor, né? E ele falou uma coisa, se eu não me engano, citando Bourdieu, né? De que a opinião, ela não é acessível a todos, né? Nem todos podem compartilhar a sua opinião. Compartilham sua opinião aqueles que têm voz, né? E eu acho que em relação à informação é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, puxando um pouco aqui para as questões de transparência, né, para a minha área, há uma importância muito grande, por exemplo, dos mediadores aí para que essas informações cheguem até os cidadãos, né? Então, o jornalismo, essas organizações sem fins lucrativos, né, como a própria Open Knowledge, Transparência Internacional, esses mediadores vão acessar esses sites e vão levar essas informações até os cidadãos, né? Então, a gente não pode negar a importância desses mediadores, mas é muito importante criar políticas públicas, né, e fazer com que o próprio cidadão também acesse e entenda aquelas informações por ele mesmo, né? E aí tenha acesso a essas informações de qualidade, né? E aí eu acho que a partir do momento em que o cidadão tem acesso a informações de qualidade, ele não vai acreditar em qualquer coisa que vem em rede social, né? Mas aí está muito relacionado às nossas desigualdades, são tantas variáveis que interferem, né? A educação, renda, tempo, a própria interesse por política, né? Então, como que a gente vai fazer com que pessoas que trabalham 8 horas por dia, passam 3, 4 horas dentro de um transporte público para ganhar um salário mínimo no fim do mês, cheguem em casa e tenham interesse em acessar o portal da transparência para ver como que o governo está usando o nosso dinheiro, né? Então, é um desafio muito, muito grande, assim, muito complexo, e, na verdade, ele só vai ser resolvido com a redução das nossas clivagens sociais aí, né? Parece lá no início dos anos 2000, né, a gente tinha uma ideia de que a internet parece que ia salvar a democracia, né, porque quem não tinha acesso a certas informações antes, agora, nossa, com a internet todo mundo vai ter acesso, né, mas a internet muitas vezes reforça certas desigualdades, certas clivagens sociais, né, mas aí, enfim, eu compartilho novamente do que o professor Lino disse, pressionar o tempo todo, as conquistas não vêm de graça, elas vêm com muita pressão. E, inclusive, em relação à transparência, né, apesar das tentativas do governo Bolsonaro de reduzir, de limitar algumas ferramentas de transparência, então, por exemplo, teve o decreto 9690,
que tentava expandir o número de autoridades que podiam classificar algumas informações como sigilosas. O decreto logo foi revogado. A própria MP, agora no início da pandemia, que também tentava expandir os prazos de resposta aos pedidos de acesso à lei, né, a lei de acesso à informação. Então, na verdade, é por conta de uma pressão social e também das instituições, como o STF, é que o governo Bolsonaro, apesar da sua tendência à opacidade, não conseguiu, até o momento, reduzir, né, e limitar as nossas plataformas de transparência, mas é tudo com muita pressão, sempre com muita luta, que as coisas realmente não vêm de graça. Ok, muito obrigado, professora Andressa. O professor Lino, professora Edna, algum comentário sobre essa questão, embora tenha sido direcionada à professora Andressa? Só um comentário bem breve. Eu lembrei, enquanto ela falava aí da opinião e desse processo, né? O Manuel Castells, também numa obra dele sobre, acho que não é a Sociedade em Rede, que é bastante conhecida, que ele fala sobre a informática e internet, e etc., que ele usa a expressão os senhores do espaço, né? Ou seja, a gente tem uma falsa ideia que hoje com a internet todo mundo tem acesso à informação, que ela é livre, etc. Mas quem controla esses meios tecnológicos por onde circula a informação? Isso não é livre, isso não é código aberto, né? Essas informações são controladas, né? E aí tem várias coisas que ilustram, como o dilema das redes e outros vários documentários aí que mostram como essas informações podem, né, não estou dizendo que sempre são, mas como podem ser manipuladas. Ok. Beleza. Então vamos. A gente já teve essa discussão algumas vezes no nosso grupo de pesquisa, eu, Andressa e meus colegas. Está muito baixo, viu, Edna? Eu não sei o que fazer. Já arrume aí para a próxima, que daqui a pouco é uma direcionada a você. Agora a próxima está direcionada ao professor Lino. Já arrume seu microfone aí na sequência, beleza? Tá. Professor Lino, a Elisa Cardoso pergunta para o senhor o seguinte: professor, nestes números de gastos contam todos os juízes e a elite que ganham os absurdos e usam tudo para dizer que professor, médico, enfermeiro ganham muito? Por que estes dados não são separados para mostrar à população a verdade? Que estes dados não demonstram a realidade dos servidores públicos? Essa é a pergunta da Elisa Cardoso, professor. Obrigado, Elisa, pela pergunta. Eu acho que ela é muito importante, né? Por um lado, a gente pode dizer também que é uma pergunta difícil, né? Mas, por outro lado, eu acho que interessa manter esse tipo de informação que, na verdade, desinforma, né? Uma informação que maquia a realidade, né? Porque ela serve aos interesses para justificar, por exemplo, a reforma administrativa, quando se mostra lá salários elevados, com um monte de benesses, mas, de fato, que não é a realidade da maioria dos servidores públicos. Veja, a maioria dos servidores públicos são servidores da educação e da saúde. Se você pegar os servidores da educação, no caso das universidades federais, que vão ter um salário um pouco mais elevado, são os que estão no final de carreira, depois de graduação, mestrado, doutorado, concursos, para passar pelos processos internos de progressão e promoção, e que, se a gente for comparar com outras carreiras do Estado, com a mesma titulação, as outras carreiras ganham muito mais. Aliás, tanto no legislativo quanto no executivo, no judiciário, desculpem, normalmente alguém de ensino superior já entra ganhando um salário equivalente ou maior do que um professor titular em final de carreira. E quando você pega aí nesses discursos, por exemplo, da reforma administrativa, que fala dos servidores públicos como um todo, de estados,
e municípios incluídos, vejam, os professores das redes públicas de Estado e municípios ganham, em geral, salários extremamente baixos. Os profissionais da saúde, em geral, ganham salários baixos, né? Então, a grande maioria dos servidores que são nessas duas áreas, e aí tem uma outra questão, são servidores que atendem, seja pela educação, que tem uma responsabilidade grande, seja pela saúde, de tratar e cuidar das pessoas, e que normalmente são aquelas mais carentes, as mais afetadas pela desigualdade social, como já foi falado há pouco, né? Então, o ataque hoje aos serviços públicos, ele significa um ataque ao Estado, não só ao servidor público, mas ao serviço público de uma maneira geral, ao Estado e aos direitos do cidadão enquanto pertencentes ao Estado brasileiro, à sociedade brasileira, né? Ou seja, quando você tem uma proposta de reforma que implica, por exemplo, em redução significativa do número de servidores, como está proposto, quem é que vai sofrer com isso? Os centenas ou milhares de pessoas que não poderão mais fazer concurso, se tornar servidor público? Também, mas isso é muito pouco, perto do que o contingente da população brasileira vai sofrer não podendo ter atendimento. As perícias no INSS, o atendimento no INSS, os meses que a pessoa leva para ter uma resposta ao seu pedido de aposentadoria, que já estão acontecendo, são provas concretas disso, né? De como a informação, e aqui para trazer para a questão da comunicação e da informação, que é o foco, né, elas não são colocadas claramente, né? Por que o INSS demora tanto a dar resposta? Uma das razões é porque não tem funcionários para dar conta da demanda do serviço. É porque é muito burocrático. Ok, tem burocracias que podem ser simplificadas, que podem ser melhoradas. Mas uma questão crucial é a carência de servidores para fazer o serviço que é necessário, né? Antônio conhece bem, né, a nossa realidade, por exemplo, da Universidade Tecnológica. A proporção de técnico administrativo que nós temos é 1/3 do que deveríamos ter, e mesmo assim a universidade tem que funcionar e funciona, mas o nosso 1/3 de funcionários, o quanto tem que se sobrecarregar de trabalho e quanto docentes, estagiários e outras pessoas têm que se esforçar para que o serviço seja prestado. Então, há uma série de questões que não são postas nessa discussão, né? E aí a gente pode voltar ao Bourdieu, né? Quem é que define o que vai ser discutido? Quais são as pautas? Quais são as demandas? Né? O governo tem o poder de colocar em pauta, porque ele tem a caneta, ele pode fazer emenda à Constituição, ele tem os recursos que ele destina para a comunicação, né? Inclusive verbas publicitárias para que os principais meios de mídia, de comunicação do país sejam favoráveis, se não integralmente ao governo, mas à reforma administrativa, assim como foram a reforma da Previdência, são favoráveis. Então, você tem toda uma estrutura para convencer a opinião pública favorável àquilo, e do outro lado, o que você tem? Um discurso de que o sindicato, por exemplo, que faz esse questionamento, é ativista, é comunista, é baderneiro, enfim, os adjetivos piores possíveis eles usam para tentar desqualificar. Quando, na verdade, o que está se colocando em pauta não é nem tanto o direito do servidor público, mas a defesa de um serviço público de qualidade para poder atender o cidadão. Mas não quero falar demais, Antônio, então paro por aqui por enquanto. Beleza, professor Lino. Obrigado pela resposta. Professora Edna, professora Andressa, sobre essa pergunta, algum posicionamento? Na verdade, eu quero só testar meu microfone. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Então já se prepare que a próxima é sua. Daí depois eu abro em geral, ok? Vamos lá, pode então. mandar. Então, para a professora Edna, nós temos uma pergunta direcionada aqui que diz o seguinte: a personalização e a partidarização da comunicação não ferem os princípios da integridade pública?
e, portanto, comprometem o direito do cidadão à informação? Há possibilidade de responsabilização? Concordo completamente com a primeira pergunta. A segunda parte da pergunta é que são elas, né? Então, os sistemas de responsabilização são, assim, o sistema democrático tem uma série de mecanismos previstos para se controlar, e, inclusive, a separação dos poderes é uma das invenções da democracia que tentam regular esse uso do Estado em benefício de grupos e de indivíduos, né? A questão, assim, que se a gente vai nessa linha da discussão que a gente meio que desenvolveu aqui sobre o papel de certas instituições nessa regulação da esfera pública, a gente vai ver que, assim, o Brasil tem um sistema de comunicação que é menos regulado do que em muitos países que são conhecidos internacionalmente como países capitalistas, né? Então, incrivelmente, os Estados Unidos têm mais regras relacionadas à radiodifusão, por exemplo, do que o Brasil. A Europa, então, nem se fala, né? Então, assim, a possibilidade da gente ter sanções depende também não apenas dessas instituições tradicionais, por exemplo, o Poder Judiciário, mas também de um esforço para se produzir regras de uso desse espaço público midiático que, como os colegas de painel explicitaram, não está disponível a todos. A preocupação que eu acho que é mais recente não é tanto em relação à radiodifusão pública, porque já foi, inclusive, assim, a grande pauta dos movimentos pela democratização da comunicação foi as concessões de rádio e de televisão e como é que elas eram distribuídas para quais grupos. Mas hoje, eu acho que a gente tem que pensar mais como é que as redes digitais são reguladas, em que direção elas são reguladas. Por exemplo, a gente tem um novo panorama regulatório de uso dos dados dos indivíduos. E nós fomos muito lentos ao definir esse tipo de iniciativa, por exemplo. O que está em pauta aqui é, entre outras questões, por exemplo, a privacidade e a liberdade dos indivíduos de utilizar as redes. Então, assim, todo mundo pode publicar o que quer na internet. Como a Andressa falou, essa era a promessa e todo mundo achou que a hora que as pessoas fossem usar a internet, tudo seria usado para o bem. Nós teríamos instituições mais democráticas, um debate público mais vigoroso, as ideias e as informações circulando de forma mais ampla, inclusive para talvez até corrigir essas distorções sociais as quais a Andressa mencionou. Eu não quero dizer que nada disso aconteceu, ou aconteceu exatamente para o mal, mas, assim, a gente está num processo ainda um pouco lento de repensar como que a gente consegue lidar com certas patologias, digamos, que as redes digitais também produzem. Então, assim, por um lado, a gente precisa pensar em como é que os estados utilizam essa força e esse poder que tem de dispor da esfera de visibilidade pública mediatizada, e, ao mesmo tempo, a gente também precisa se preocupar com aquela questão que foi colocada para a Andressa, assim, como é que as pessoas fazem uso das redes. Eu acho que eu queria retomar aquela questão da discussão de fake news, embora o que eu tenho a dizer é justamente temos que diminuir a pauta sobre fake news, mas a questão é a seguinte, parte do fenômeno de fake news é um fenômeno discursivo, ou seja, mais do que informações falsas influenciando pessoas, nós temos discursos produzidos por autoridades políticas, por instituições midiáticas e jurídicas, preocupadas com fake news e preocupadas com o efeito que as fake news produzem sobre as pessoas. A questão é, o que eu ia falar, que a gente debateu já no grupo de pesquisa, eu, Andressa e os nossos colegas, até que ponto as pessoas que produzem e que recebem fake news, bem entre aspas, né, ou informações falsas, desinformação, até que ponto elas acreditam e são manipuladas por essa informação falsa. O meu palpite é que a gente não tem pessoas
tão suscetíveis assim a fake news, e que o problema não é só em relação a pessoas que são convencidas a ter atitudes ou acreditar que grupos políticos fazem coisas que não fazem, ou enfim, aquela questão da disputa de partidos. A questão tem mais a ver, eu acho, com o quanto a gente discute fake news e quanto a impressão que a gente tem é que fake news dominou o debate. A minha percepção é que fake news são informações residuais, as quais as pessoas não confiam, elas não têm crença nessas informações, mas elas compartilham porque têm consonância com as suas crenças. Mas assim como a gente não acredita na propaganda partidária, não acredita entre aspas, né? A gente vê o partido fazendo propaganda e a gente diz, isso é propaganda, eu também acho que as pessoas olham para boa parte das informações falsas e percebem que aquilo não é verdade, mas elas compartilham. E esse, para mim, é o problema desse compartilhamento que toma conta do debate público e ocupa um espaço imenso na agenda também da mídia, do jornalismo, ocupa espaço na agenda das autoridades políticas, faz o STF abrir um processo para investigar fake news, sem sequer saber como lidar com a liberdade, por exemplo, das pessoas de se manifestar. Ok, a gente vai punir quem compartilha informações falsas, mas assim, como definir o que é falso? Como definir qual é a liberdade que as pessoas têm de produzir e transmitir informações? Então, assim, tudo isso é muito complicado, mas em parte eu acho que é um problema que tem uma dimensão discursiva muito mais ampla do que, de fato, aquela que a gente acredita ser, sabe? Sobre a decisão que as pessoas tomam, sobre... Enfim. Ok. Professor Lino, tranquilo sobre essa pergunta? Está sem microfone ali. Desculpa. Eu acho que vou deixar para a próxima. Então tá bom. Vamos à próxima. Então eu vou abrir uma geral. Vamos abrir, e se der tempo a gente abre mais uma geral aí para os colegas. Tem um aqui que diz o seguinte, até ver a sugestão agora aqui. Como se avalia o contexto atual em que ainda vivemos a pandemia e nos defrontamos com a propaganda eleitoral para eleições em novembro? Essa variedade de informações pode ser prejudicial ao processo democrático e também ao combate da pandemia, especialmente para as populações mais vulneráveis? Aberta. Juntamos os dois temas, o de ontem e o de hoje. Eu posso falar, se quiser. Tranquilo, aberta para os três. Sobre a campanha, a minha preocupação principal não é que tenha muita informação, é que a gente tenha pouca informação. Minha preocupação é que a gente tem um período eleitoral que ficou extremamente reduzido desde 2016 e agora foi espremido ainda mais por causa da pandemia, né? E a necessidade de ter novos prefeitos e vereadores logo no início de janeiro. Então, assim, eu acho que a parte campanha ficou muito prejudicada por causa disso. Mas, assim, eu não posso dizer que isso é só culpa da pandemia. Na verdade, a mudança da regra já nas eleições municipais de 2016, que fez com que, até então, os partidos eram autorizados a fazer as suas campanhas eleitorais a partir de julho, no início de julho, e até outubro. Agora, começa na metade na última eleição, né, começou na metade de agosto, agora vai começar, começou essa semana, aliás, semana passada, e vai até o início de novembro, ou seja, a gente cortou pela metade o tempo que as pessoas tinham disponível para conhecer os candidatos, para ir atrás de saber quem é o candidato, quem está se candidatando, como conseguir informações sobre ele, sobre como ele se posiciona sobre os temas que são do meu interesse. E aí, assim, o que a gente tem ainda pior é que no caso da campanha local, que a gente tinha toda aquela mobilização presencial, os candidatos indo para as bases, indo para as comunidades, ou então se encontrando com a sua base eleitoral, né, presencialmente, a gente não vai ter, ou vai ter isso muito limitado. Então, a minha preocupação não é a profusão, a abundância de informação, e sim
a carência de informação, principalmente de natureza eleitoral, né? Até porque a gente não pode deixar de lado que a pandemia ocupa um espaço grande, e tem que ocupar, né, um espaço grande da agenda jornalística. Então, assim, toda aquela parte do jornal que falava sobre o que o candidato a prefeito fez hoje vai ter que ser reduzida, porque se precisa se falar da pandemia e de como ela está acontecendo no município, né? Vou deixar meus colegas falarem também. Vamos lá, Sorlino. Foi bom que a Edna falou antes, porque passou o carro do sonho aqui e ia atrapalhar muito. Ah, esse carro do sonho é brincadeira, viu? Aqui em casa passa direto. Aqui. Nata, creme, goiabada e doce de leite. Eu acho que a Edna colocou uma questão que é central, né? E que, na verdade, ela vem sendo estabelecida ainda anterior a 2016. Né? De 2016 para cá ficou mais incisivo, mas a cada eleição nós temos o prazo de campanha política menor. Né? Períodos, mais anos atrás, eram praticamente 6 meses de campanha. Hoje em dia, outra coisa, não se tem mais aquela propaganda partidária obrigatória, né, em que os partidos podiam apresentar suas propostas e etc. Né? Então, você tem uma série de mecanismos que foram sendo estabelecidos, inclusive legais. Esse ano, por exemplo, por conta da mudança na legislação, proibindo as coligações para proporcionais, por exemplo, para vereadores, né? E mais a lei de barreiras partidária, e numa realidade partidária do Brasil, com a quantidade de partidos que tem, nós chegamos ao caso, Curitiba é uma das cidades com o maior número de candidatos a prefeito. Nós temos 16 candidatos a prefeito, que se tornou impossível reunir os 16 num debate, por exemplo, na televisão. Então, veja que nós temos uma série de modificações que vêm ocorrendo e que cada vez mais tiram a política efetiva da discussão pública. Ou seja, o público fica cada vez mais excluído de não só ter acesso à informação, né, das propostas, dos programas, etc., mas de poder participar do processo político. E aí tem uma questão importante, porque novamente se fez muito um discurso da liberdade individual, dos indivíduos não terem o seu tempo tomado por propaganda eleitoral, de não sei o quê, e etc. e tal, mas nós tiramos, ao mesmo tempo, o direito do cidadão de participar da discussão pública da sua cidade, do seu estado, do seu país. Né? E aí volto para a questão da democracia. Quer dizer, quem é que se beneficia, enquanto candidato, num processo eleitoral em que os candidatos pouco aparecem, que a campanha é tão reduzida? Se beneficia aquele que já tem o cargo, aquele que tem muito poder econômico para fazer comunicação mais efetiva, se beneficia mais aquele que pode usar de recursos das fake news, das redes sociais, muitas vezes com informações falsas, manipuladas. Então, nós temos, vejam, e essa a grande preocupação, eu acho, no meu ponto de vista, é que a questão séria da política, ela, de certa forma, saiu do debate público. Né? O que se discute são questões, às vezes, secundárias e não as principais. Né? Então, acho que essa é uma questão importante para a gente pensar. Né? O quanto nós, enquanto cidadãos, estamos perdendo e o quanto a democracia brasileira está perdendo. Talvez, se me permite, antes da professora Andressa, eu estudo isso um pouquinho lá na teoria do Estado, certo? E lá nós passamos pelos partidos de quadros, né? Passamos pelos partidos de massa, aquela história toda. E o que a gente observa é essa diminuição da possibilidade de levar a política para o cidadão, para o animal político na essência, praticar a política, certo? Não seria isso, de repente, para a gente pegar e manter o poder com aquele grupo, com aqueles grupos que se perpetuam ao longo da história, certo? A gente vê algumas oligarquias, a gente vê algumas elites que se perpetuam ao longo da história e que não permite, certo, a ascensão da representatividade das minorias, porque o objetivo do partido político, o objetivo da política é esse,
O objetivo da multipartidarização é esta. Permitir o quê? Permitir a representatividade. Será que essas mudanças, com o discurso de que a população não gosta de uma propaganda político-partidária, certo? De que não pode haver doação de campanha A ou doação B, porque isso incentiva a corrupção? Será que isso não é no sentido de perpetuidade de alguns grupos de interesses? É só para aguçar a discussão, viu, professor Andressa? É contigo. Bom, eu concordo que esse achatamento das campanhas realmente acaba prejudicando muito o nosso processo democrático, e eu faço um complemento aí, além do que os colegas já falaram, né? Eu acho que quem mais sai prejudicado com a redução das campanhas são justamente aqueles grupos que não têm interesse por política ou que não têm as habilidades e os recursos necessários para acessar essas informações, né? Então, na verdade, esse cidadão que já não tem um pré-interesse por política, ele vai começar a pensar em quem ele vai votar justamente no momento em que ele começa a ver o horário eleitoral na televisão. Poxa, daqui a algumas semanas eu tenho que escolher um candidato. Então, é naquele momento que a política entra na vida daquele cidadão, né? E cada vez mais a gente vai reduzindo esse tempo, né? E, além disso, eu concordo muito com o que o professor Antônio acabou de dizer, porque são justamente essas candidaturas, digamos assim, mais populares, né, ou candidaturas sem tantos recursos financeiros, acho que essa é a melhor maneira de descrevê-las, que acabam sendo prejudicadas por essa redução do tempo de campanha, né, e agora temos aí tantos candidatos a prefeito, por exemplo, alguns têm pouquíssimos segundos na televisão, né, e acabam dependendo somente das redes sociais, e aí é complicado também, porque como pode esse ano impulsionamento nas redes sociais, isso acaba também ficando atrelado à capacidade financeira das campanhas, né? Então, de dois lados aí, isso tudo acaba prejudicando aqueles cidadãos que durante o ano menos pensam em política, ou menos têm tempo e habilidades e recursos para pensar sobre política, e de outro lado, justamente essas campanhas que não têm tanto poder financeiro. Obrigado, né, professora Andressa. Pessoal, o avançado da hora, mas tem duas perguntas que vieram da plateia muito importantes de serem feitas, então eu vou fazer, certo? E daí, os senhores aí, na objetividade possível, vamos dar resposta aos nossos colegas que nos mandaram as perguntas. Primeiro, o Antônio Carlos Pinto perguntou, tá? E daí eu vou deixar aberto aí para os colegas, quem quiser responder, ok? O que é informação falsa? Quem vai julgar isso? São confiáveis os checadores de notícias? De novo, quem quer ser dono do discurso e abafar quem pensa de forma diferente? Vale para todos os lados. Então, é uma pergunta e, ao mesmo tempo, uma afirmação do nosso participante, o Antônio Carlos Pinto. Você vai já fazer a segunda ou não? Eu posso fazer a segunda também. Já posso fazer a segunda, daí o pessoal de retaguarda ali, por favor, se possível, coloque depois na tela para nós. Vamos à segunda, então. Mas se preferir assim, também não, vamos fazer a segunda. A segunda aberta também, vem da Verônica Castro Craia, que pergunta o seguinte: e as fake news compartilhadas em grupos de WhatsApp de familiares ou de grupos de amigos, onde a relação é de confiança, a fake news não ganha força? É uma pergunta mais de caráter técnico mesmo aí, né? Então, são as duas perguntas aí. Agradecemos ao Antônio Carlos Pinto, Antônio Carlos Pinto, que fez a primeira pergunta, e a Verônica Castro Craia, que fez a segunda pergunta. Então, aberta para os nossos palestrantes, fechando esse bloco, então, neste momento. Então tá, eu vou falar. Eu estou inspirada por um artigo que a gente está escrevendo aqui no grupo de pesquisa também sobre fake news, e o grupo está pesquisando também sobre isso, mas mais sobre os discursos sobre fake news e não sobre o que é fake news. Mas é interessante, eu acho que um dos insights que a gente tem discutido é exatamente sobre como é que o formato de notícia, e quando eu falei fake news entre aspas, é exatamente porque o campo do jornalismo não reconhece isso como notícia falsa, é um termo completamente impossível, porque notícia é algo construído com base em uma série de critérios de editorialidade, de rotinas produtivas, que
historicamente se preocupam em checar a veracidade das informações e produzir conteúdos que sejam confiáveis e absolutamente o mais próximos possíveis de um ideal de objetividade. Aí entra, eu sei, tem uma série de discussões sobre o quão possível é a objetividade, mas deixando isso um pouco de lado e pensando em como é que a gente constrói, como é que os jornalistas constroem a informação que eles chamam de notícia, eu acho interessante pensar sobre como é que as fake news, elas usurparam certos formatos textuais que caracterizam uma notícia, mas, obviamente, levaram isso para outro lado, que tem bem mais proximidade com a propaganda, quando a gente está falando de política, né, de fake news no campo político, ou então de desinformação e de informações falsas, quando a gente está falando por exemplo, de fake news sobre saúde. Vamos tomar vinagre, passar não sei o que, comer alho, essas coisas, né? Definitivamente, assim, o formato da informação falsa assumida como notícia, ela pode ser checada, o jornalismo checa, historicamente, assim, é ensinado aos jornalistas como checar as informações e como produzir informações verdadeiras. E aí, assim, se você quer checar se essa informação é verdadeira ou falsa, você pode assumir alguns dessas práticas, alguns desses procedimentos, para verificar a veracidade e aí dizer se aquilo é falso ou não. Parece, quando eu digo assim, a liberdade de discurso e de liberdade de expressão pode ser ameaçada quando a gente classifica o que é verdade e o que não é, mas assim, não é um caminho impossível, né? Você pode checar. Inclusive, a iniciativa das agências de checagem, de fact-checking, é exatamente intensificar esse processo de checagem para verificar se aquela informação está de acordo com a realidade. Agora, o uso político disso é muito comum, assim como esses processos de transmissão e de multiplicação dessa informação falsa entre os grupos se beneficia demais, de fato, das redes sociais, porque são redes construídas com base nessa confiança, como a nossa audiência colocou aqui na pergunta, eu não lembro o nome da pessoa que fez a pergunta sobre os WhatsApps. Essa é uma situação em que as fake news... Verônica, obrigado, desculpa, Verônica. A Verônica lembra que, assim, é muito, muito mais complicado desconfiar de uma informação quando você confia na pessoa que te transmitiu aquilo, né? Eu não vou me estender muito sobre isso, já que eu falei de jornalismo, vou deixar para os meus colegas falar sobre o WhatsApp. Vamos lá, então. Professor Lino, professor Andressa. 2 perguntas já, inclusive, estão ali no chat, né? Ok? Já podemos... Então, vamos lá. Bom, a professora Edna já falou um pouquinho, né, sobre como classificar uma informação falsa, mas o que checar, né? Então, na verdade, eu já tive contato com alguns jornalistas que participavam do projeto Comprova, que era justamente para checar rumores a respeito das eleições de 2018, e um dos critérios que esses jornalistas utilizavam para escolher o que checar é justamente o que viralizou, né? Então, quais foram os rumores que foram muito compartilhados, muito curtidos, muito comentados, né? Para não dar ainda mais audiência para um boato que não ganhou tanta atenção assim nas redes sociais, né? Então, esse é um dos critérios aí utilizados pelos checadores. E a pergunta em relação às fake news, eu concordo, né, que realmente é muito complicado, você recebe uma informação de um amigo, de um familiar, enfim, fica mais complicado, mais difícil mesmo de desconfiar. Mas eu acho que a gente sempre tem que ter um cuidado ao tratar de internet para não cair sempre num determinismo tecnológico, sabe? Porque, como a gente já comentou anteriormente, lá no início dos anos 2000, a literatura toda achava que a internet ia resolver todos os problemas da democracia, né? E agora a gente está num oposto. A gente acha que a internet ela vai acabar com a democracia, né? Então, acho que a gente sempre tem que dar um passo atrás, evitar esses discursos mais deterministas, né, e só pesquisas empíricas mesmo vão nos mostrar
o que essas plataformas estão trazendo para a gente nas eleições, em períodos de eleições ou fora das eleições, né? Lino? Ok, vamos lá. São duas questões bastante amplas e importantes, né? E eu fiquei aqui lembrando de algumas coisas, né? Claro que hoje com as redes sociais, a internet, tudo isso, isso tem um potencial, né, de atingir uma quantidade de pessoas muito maior, mas principalmente de atingir de uma forma direcionada, né? Mas quando a gente olha as discussões que se faziam lá quando surgiu o rádio, ou quando surgiu a televisão e outros recursos de comunicação, algumas das questões que se colocavam lá, alguns questionamentos, eles permanecem válidos para as mesmas realidades de hoje, no sentido de que são similares, embora os recursos e a potência com que isso atinge a população é bem diferenciado, né? Por coincidência, há poucos dias eu assisti também o The Post, lá está na Netflix aí, que envolve o período lá dos Estados Unidos e da Guerra do Vietnã, e que também tem processo de manipulação de informação falsa, antes da internet, né? Eu lembrei há pouco, enquanto a Edna respondia, de uma crônica do Eduardo Galeano, em que ele fala que uma senhora, Alma de Agosto, estava presa, estava sendo julgada, correndo o risco de ser condenada por um duplo homicídio. E ela tinha confessado o crime com uma riqueza de detalhes enormes, cor da roupa que as pessoas estavam, enfim, nos mínimos detalhes. E aí o defensor dela foi, inclusive, consultar os vizinhos dela, as pessoas que conheciam ela, se eles achavam que ela era culpada ou não. E aí eles falaram, não, ela é culpada, porque saiu no rádio, até a televisão está dizendo, né? Claro, na época não tinha internet, não tinha esses recursos. Ou seja, todas as pessoas estavam convencidas pela narrativa posta que ela era culpada. E aí, no final, eles detalham, ela tinha uns 70 anos de idade e era cega, ou seja, era impossível, pelas condições físicas, ela narrar todos aqueles detalhes, né? Ou seja, a menos que fosse sob uma tortura muito grande, né? Para tornar alguém fecundo em imaginação, né? Então, assim, essa prática, ela é antiga, né? Claro que hoje ela está muito potencializada por isso, né? E a questão que a gente sempre fala de checar a informação, mas como a Verônica colocou, quando é alguém em quem você confia que passa, né, a possibilidade de reproduzir isso, de repassar sem checar é maior, né, do que você receber uma informação de alguém que você não conhece, né? E muitas pessoas passam essas informações. E aí a gente tem duas questões, né? Uma, o cidadão comum que recebe está repassando para o seu grupo de amigos, ou da família, etc. Mas a gente tem uma outra, que é dessa produção de fake news e de transmissão por robôs, por profissionais, por indivíduos que utilizam inúmeros celulares para fazer isso, enfim, de forma automatizada, de massa mesmo. E aí você tem uma outra situação que é muito mais... atinge muito mais gente do que o membro da família que está repassando uma informação falsa, uma fake news, etc. Né? Ou seja, muitas vezes o membro da família está reproduzindo aquilo que ele recebeu na origem por alguém que está, digamos, profissionalmente produzindo isso, né? Então, você tem aí, novamente, aí volta aquela questão do recurso, de quem tem dinheiro, seja durante uma campanha eleitoral ou não, né? Seja para produzir desinformação, para manipular, enfim, o problema da informação, né, e de como isso deve ser utilizado para democracia, ele continua sendo uma questão central, né? E aí, retomando até a questão anterior, se construiu, sobretudo no Brasil, uma narrativa
de que a política não é uma coisa boa, de que a política é suja, é corrupta e etc. Então, que as pessoas têm que ficar distante da política. E aí, acho que você tem razão, Antônio, favorece quem está no poder. Né? Exatamente. Mas é importante salientar o seguinte, a gente normalmente tende a pensar quem está no poder do ponto de vista do político que está lá ocupando o cargo. Mas por que ele está lá ocupando o cargo? Quais os interesses que ele defende? Quem é que tem interesse que ele permaneça no cargo? Aí a gente amplia a questão para os verdadeiros grupos de interesse mais amplos que se mantêm no poder. Né? Para voltar ao dado que eu falei antes da questão, por exemplo, do quanto do orçamento vai para o mercado financeiro e por que isso não se coloca em pauta? Porque são os grupos que mais ganham e são os grandes bancos, os grandes grupos financeiros. E que muitas vezes são quem anuncia, por exemplo, na mídia, né, na grande mídia. Então, a grande mídia não vai falar contra, porque é o seu patrão, entre aspas, que está patrocinando, né, com recursos, com propaganda e etc., a sua existência. Ok. Beleza, eu queria professores? Eu queria fazer um link com um dos meus últimos slides, só porque quando eu falei sobre a importância da confiança nas instituições tradicionais, que eu falei das autoridades públicas, do campo científico e do jornalismo tradicional, a perspectiva que eu tenho é exatamente que, assim, o problema da proliferação dessas informações falsas é que elas ocupam um espaço muito grande no tempo e na cognição das pessoas. Então, assim, mesmo que a minha família esteja compartilhando notícias pelo WhatsApp, notícias falsas pelo WhatsApp, se eu tenho WhatsApp, muitas vezes, eu não vou dizer sempre, porque tem a questão desses aplicativos que não custam dados e tal, né? Mas, assim, muitas vezes eu tenho acesso a buscar uma notícia num portal confiável, ou pelo menos um portal que vende notícia, e por isso se preocupa com a qualidade dela. E aí, assim, se eu tenho acesso a isso, eu preciso ser incentivado a sair do WhatsApp para buscar essa informação. E aí, também, por isso mesmo, eu preciso de um campo científico que faça comunicação pública da ciência e ocupe esses espaços na esfera pública, produzindo informação de qualidade e dizendo como que essa informação é produzida para que as pessoas entendam que não é a mesma coisa que elas ouvem o parente falar quando passa uma receita lá que ouviu falar que cura a Covid. Além disso, a gente precisa de autoridades públicas que se preocupem com a imagem das instituições, não no sentido que eu falei de promover os partidos e promover os grupos, mas de dizer que a OMS é uma autoridade na área de saúde pública, o Ministério da Saúde é importante, as secretarias estaduais e municipais também são autoridades que só vão recomendar que as pessoas ajam de acordo com parâmetros que garantam de fato, a saúde. Então, assim, se a gente tem todas essas instituições preocupadas em ocupar essa esfera de visibilidade pública com informação de qualidade, aí a gente tem mais chance das pessoas pararem de confiar tanto, ou sei lá, se confiam ou não, eu não acho que confiem, mas assim, pararem de gastar tempo com o WhatsApp para pegar a receita de curar a Covid lá e ir buscar onde essa informação de fato está. Mas se o portal governamental do Ministério da Saúde é um caos, como a Andressa disse, a gente não tem uma instituição produtora de informação confiável ali. Então, assim, mais uma vez, eu acho que a gente tem que pensar nas instituições e menos nos indivíduos e na vulnerabilidade suposta que eles têm, né? Beleza, professora Edna. Professores, estamos caminhando para o fim, exatamente 17h01, olha como nós somos pontuais, né? Então, agora, já que a Edna falou por último, vamos começar pela professora Andressa para as suas considerações finais. Professor, 1 minuto aí para cada um, para as considerações finais, daí eu vou para o encerramento. Bom, eu quero agradecer muito aqui ao convite, né, para participar do evento. Eu acho que essas questões aí, elas vão permanecer, né, essas questões em relação à desinformação, fake news, como que as redes sociais, elas interferem no comportamento do eleitor, né, o que fazer para o eleitor ir buscar informação nos sites confiáveis, enfim, essas questões ainda vão permanecer, e eu acredito muito também que
a gente vai, com o tempo, aprendendo também a regulamentar essas ferramentas, né? Tudo ainda é muito novo, tudo ainda é muito recente, né, na nossa democracia, pensando em termos digitais, né? Então, eu acho que, com o tempo, a gente vai conseguir regulamentar aí melhor, tanto as plataformas, enfim, inclusive, por exemplo, esses produtores de desinformações, né, de conteúdos falsos, mas são questões que vão permanecer aí por bastante tempo. Beleza, e eu professor. agradeço. Se quiser Obrigada. vender o seu grupo de pesquisa, o site aí, pedir acesso, fica à vontade, que nós não estamos cobrando ainda essa parte comunicacional, tá? Pode ficar à vontade. Bom, o grupo de pesquisa que eu participo é o Ponte, lá da UFPR, que a Edna também participa, então a gente está aí no Facebook, no Twitter, tem o site também, ponte.ufpr, e tem bastante informação legal, lá tem nossas publicações, tem bastante coisa legal. Beleza. Professor Lino, por gentileza. Ok, primeiro quero pedir desculpas pela minha falha aqui na hora da fala, de não compartilhar direito aí não sei o que aconteceu nos slides, mas eu vou depois eu salvo aí, encaminho o arquivo, enfim, para o pessoal do PET aí, para poder disponibilizar para quem tiver interesse. Em segundo lugar, agradecer muito ao convite, né? Não é a primeira vez que eu sou convidado a participar de evento do PET, mas é sempre bom e é um espaço sempre importante de discussão, preocupado com questões importantes, não só para a universidade, mas para a sociedade, né? E eu acho que essa discussão de políticas públicas é extremamente importante, né? Agradecer a professora Edna, a professora Andressa aí pela participação, que eu acho que foi muito enriquecedor esse debate. E se alguém, eu não coloquei lá no slide, mas enfim, meu e-mail institucional é trevisan@utfpr.edu.br, e o Antônio comentou no início, se alguém tiver interesse, faço parte da incubadora de economia solidária do campus Curitiba, da UTFPR, TecSol, também, né, entre outras coisas que a gente faz aí nas nossas atividades. E com isso, agradecer imensamente aí o convite e a oportunidade, e um abraço a todos e todas. Obrigado. Professora Edna, por favor. Eu quero parabenizar mais uma vez o PET por iniciativas tão interessantes que sempre estão ali e sempre atuais, sempre falando exatamente daquilo que a gente quer ouvir, né? Parabéns à organização, fico muito satisfeita assim, com o evento e fico feliz de ter sido convidada também e poder compartilhar com vocês e compartilhar a mesa com o professor Antônio, o professor Lino e a Andressa, nossa sempre presente. Para quem quiser saber mais do Discord, eu coloquei, acho que está no chat aí, grupodiscord.ct.tfpr.edu.br, mas eu tenho uma versão do Bitly, né? bit.ly/discord-UTFPR. Esse é o site do Discord. O Ponte é o ponte.ufpr.br. E os arrobas aí é isso, @Discord no Twitter, Discord Grupo no Twitter, /Discord Grupo no Facebook. E eu estou pelo TFPR, quando a gente estiver de volta lá, vocês me encontram nos corredores. Beleza. Obrigado. Então tá bom, professores. Então, nesse momento aí, já 17h06, vencemos aí o nosso tempo, um ambiente leve, tranquilo, de discussão bastante profícua, com o tema aí que esperamos, né, ter contribuído com a sociedade. Então, queremos agradecer aí a todos que prestigiaram este painel, assim como nossos palestrantes que estão aqui, que compartilharam conosco, né, um pouco do seu conhecimento e experiência. Veja que nós envolvemos aí algumas instituições, né, envolvemos o PET, a UTFPR, a UFPR, o TecSol, o FINDE-UTFPR, não é verdade? Então, assim, várias entidades ao mesmo tempo trabalhando e discutindo um tema de grande relevância para a sociedade. Isso aí, sem sombra de dúvida, só foi possível com a participação dos professores que estão aqui presentes. Então, desejamos que esta programação, falas e debates tenham contribuído sobre uma reflexão de como pensar a comunicação estatal neste momento pandêmico, a ética e a democracia, bem como a relação sinérgica
existente entre eles e sempre representando para nós, os atores sociais, um processo de construção e desconstrução, escolhas e ações estatais no âmbito do Estado, principalmente das instituições que tanto falamos aqui. Então, assim, agradecer imensamente aos palestrantes e, em especial, àqueles que não estão aqui na tela agora. Aquelas que não estão na tela agora, que são as componentes, as atuais componentes do PET Políticas Públicas, que sem elas nada disso seria possível. Nós estamos aqui, eu na condição de tutor, os 3 professores na condição de convidados, certo? Mas todo o protagonismo é de quem faz, de quem toma a iniciativa e de quem providencia, quem proporciona isso à sociedade. E este protagonismo é do Grupo PET Políticas Públicas, do qual eu tenho orgulho de ser tutor e, obviamente, um grande orgulho de orientar essas pessoas que estão aí na retaguarda, fazendo cada vez mais pela sociedade. Muito obrigado aos participantes e um obrigado especial a todo o Grupo PET Políticas Públicas. Obrigado, meus queridos. Um abraço.